Noah nasceu como o 13º filho da família real, um dos 13 príncipes imperiais, direto dos lombos do rei. Ele abre os olhos e vê uma mulher de semblante gentil olhando para ele e se pergunta se seria sua mãe ou só uma criada qualquer. Mas antes que pudesse sequer descobrir, o rosto de um velho barbudo, que para sua surpresa era seu pai, o próprio rei, se aproxima para inspecioná-lo de cima a baixo. O rei comenta que Noah parece ter puxado a mãe, e a mãe dele se encolhe timidamente, alegando que os olhos e as sobrancelhas são exatamente como os do rei. Noah percebe que pode ver seus próprios atributos, mas nada parece fazer sentido para ele, pelo menos por enquanto. De repente, um dos magos da corte se aproxima, o pega delicadamente nos braços e anuncia ao rei que Noah tem uma afinidade mágica com a água. O rei ri alegremente com a notícia, afirmando que quando Noah atingir a maioridade, receberá as terras dos reinos do sul, onde a maioria dos clãs de magos da água vive, para que possa governá-los com toda a justiça. Com isso, o rei pede ao mago da corte para dar uma olhada mais de perto nos atributos de Noah. Mas no momento em que seus atributos são revelados, toda a corte fica em um silêncio sepulcral, enquanto até o rei tem dificuldade em acreditar nos próprios olhos. Uma das pessoas na corte grita que é um milagre, enquanto os outros se juntam ao coro, o que confunde Noah, que então verifica seus próprios atributos, apenas para perceber que ele tem os atributos de um mago da água de Rank, esse, algo completamente inédito, ainda mais alcançá-lo já ao nascer. 6 anos se passam depois daquele dia, e Noah cresceu e se tornou um jovem saudável e bem disposto. Ele lentamente aprendeu sobre o reino dos espelhos que seu pai governa, onde as coisas têm estado calmas por várias décadas, com as pessoas vivendo pacificamente, sem nenhuma guerra ou conflito. O rei é muito amado pelo público em geral, assim como seus filhos, que são adorados pelos locais e pelas famílias nobres de todo o país. Mas Noah não está realmente interessado na intriga política do reino, pois percebeu algo muito peculiar sobre si mesmo nos últimos 6 anos. Acontece que ele tem um dom especial, do qual ninguém mais está ciente, um verdadeiro segredo. Ele pode sugar a QSP de seus subordinados, o que significa que quanto mais criadas ele tiver, mais forte ele pode se tornar. Isso também significa que, ao contrário de outras pessoas que têm um limite em seus níveis, Noah pode subir de nível indefinidamente e se tornar o mago mais forte de todo o planeta. Suas criadas parecem ser completamente leais a ele, enquanto discutem como, mesmo com apenas 6 anos de idade, Noah se comporta mais como um adulto maduro, do que como uma criança pequena e travessa. Ele logo vai para a sala de jantar para tomar seu café da manhã e pensa em como suas habilidades e capacidades são bastante limitadas neste ponto, por causa de sua pouca idade. Mas se ele continuar treinando, deve continuar a crescer em um ritmo rapidíssimo e ofuscar seus irmãos mais velhos também. Seus pensamentos são interrompidos por uma bela criada chamada Evelyn, que lhe diz que o príncipe herdeiro do reino e o 4º príncipe vieram visitá-lo. Noah decide terminar rapidamente seu café da manhã, afinal, mesmo que sejam seus irmãos, ele não deveria fazer o príncipe herdeiro de todo o reino esperar, né? Ele logo entra na sala de visitas e se ajoelha enquanto cumprimenta seus irmãos mais velhos, o príncipe herdeiro Albert e o 4º príncipe Henry. Albert, com um olhar gélido, pergunta a Noah onde ele estava. Enquanto Henry o cumprimenta mais calorosamente, afirmando que Noah parece estar se tornando um jovem cortês e muito promissor, Albert afirma que Noah será um excelente chanceler um dia, e lhe diz que tem um presente especial para ele. Ele bate palmas, e imediatamente um servo aterrorizado entra na sala carregando um pequeno caixão que emana uma aura mortal e sinistra. Noah fica confuso com um presente tão estranho, mas Albert ordena ao servo que abra o caixão, o que ele é forçado a fazer com muita relutância. No momento em que ele abre o caixão, uma aura de homens mortos e moribundos irrompe na sala, que Noah pode sentir claramente enquanto olha fixamente para ver a espada dentro do caixão. Ele se pergunta, o que diabos ele acabou de sentir afinal? Antes que tivesse chance de recompor-se, Albert lhe diz para pegá-la e ver como se sente. Noah percebe que não quer realmente manusear aquela lâmina, mas, considerando que é um presente do príncipe real, ele não pode realmente recusar e é forçado a pegá-la, mesmo a contragosto. Ele pega a espada gentilmente e a levanta, mesmo que seja muito grande para seu corpo minúsculo agora. Albert sorri e diz a Noah que sabia que ele conseguiria, e finalmente explica que esta lâmina é uma espada especial, projetada para magos da água empunharem, e é conhecida como Leviatã. Ele também revela que, antes dele, mais de 120 pessoas tentaram segurá-la, mas nenhuma sobreviveu para contar a história. Isso o assusta profundamente, e ele quase deixa cair a lâmina brilhante. Mas Henry lhe diz para não se preocupar, pois a maldição desta espada é tão forte que ele teria morrido no momento em que a tocasse se a espada se recusasse a aceitá-lo. Com isso, Albert e Henry se levantam para sair, enquanto Noah se curva, pensando consigo mesmo como este príncipe herdeiro desprezível, que infelizmente era seu próprio irmão mais velho, estava testando-o com uma tarefa tão perigosa, sem absolutamente nenhuma razão aparente. Mas ele sabe que se dissesse isso em voz alta, significaria sua cabeça em uma estaca sem dúvida. Mais tarde naquela noite, enquanto Noah se preparava para dormir, ele percebe que uma de suas criadas parecia muito tensa, então ele pergunta se ela está bem, se algo a aflige. Zoe, a criada, a princípio hesita, mas quando Noah insiste na verdade, ela imediatamente se ajoelha, alegando que quer um tempo de folga, pois houve uma enchente terrível em sua aldeia e tudo foi completamente levado.
Sua família está morrendo de fome, e ela planeja vender seu corpo no distrito da Luz Vermelha, na esperança de arrecadar dinheiro suficiente para ajudar sua família. Noah lhe diz para parar de falar imediatamente, alegando que Zoe é sua criada pessoal e ele não pode deixá-la ir por tanto tempo assim. Ele lhe diz para trazer sua mãe para a propriedade e ele lhe dará o trabalho de responsável pelo portão dos fundos e pagará $5.000 por mês. Zoe fica confusa com isso e afirma que nunca ouviu falar de tal posição, e mesmo assim o salário parece ser incrivelmente alto, um absurdo. Noah lhe diz para não se preocupar com isso, e também lhe diz que há uma casa vazia nos arredores ocidentais da capital, que ela pode ocupar e morar com sua mãe. Zoe não consegue acreditar no que ouve, e começa a chorar de emoção quando Dylan, o mordomo da casa, sai e pergunta a Noah se ele queria alguma coisa. Noah pergunta se ele está ciente da enchente na cidade natal de Zoe, e lhe diz para comprar o máximo de terra possível naquela área. Dylan fica confuso, pois seria um péssimo investimento, mas Noah lhe diz que eles precisam proteger as pessoas necessitadas lá, pois se não intervirem, um bando de vilões vai ocupar aquela terra e começar a invadir. Dylan fica chocado com isso, e Noah pergunta o que há de errado, mas Dylan responde que está apenas surpreso com o quão bem Noah está gerenciando a situação, com a perspicácia de um homem experiente, considerando que ele nunca experimentou algo assim antes em sua vida. Noah pensa em como ele viu mais do que sua cota de destruição em sua vida anterior, mas obviamente não pode revelar isso a absolutamente ninguém. Dylan responde que, de acordo com sua estimativa, toda a Terra deve custar aproximadamente $70 milhões, o que choca Zoe profundamente. Até Noah sabe que é uma quantia muito grande. Todo o seu grupo de criados ganha aproximadamente $80 mil por ano. Ele mesmo tem cerca de $50 milhões em fundos de impostos e presentes de seus irmãos, mas isso ainda deixa um rombo de $20 milhões. Ele se vira e pergunta a Dylan sobre a terra que eles têm lá no sul da capital e afirma que, infelizmente, terão que vender aquela terra. Dylan fica chocado e aconselha Noah contra isso, já que aquela terra foi um presente de seu pai, o próprio rei, e Noah lhe diz para não se preocupar com tudo isso, pois ele lidará com seu próprio pai mais tarde, e lhes diz que os nobres têm o dever de se sacrificarem a fim de trazer paz e felicidade entre seus súditos. Mais do que isso, ele também sabe que um nobre que se faz de Marte é amado pelo público, o que pode ser útil mais cedo ou mais tarde, quem sabe? Dylan se curva a ele e lhe diz que cuidará de tudo antes de partir para fazer todos os preparativos necessários. Na manhã seguinte, Noah se prepara com seu exército de criadas para preparar tudo para uma inspeção da área inundada. Quando é chamado pelo quarto príncipe Henry, ele imediatamente corre até ele com uma saudação calorosa, desculpando-se por não ter vindo antes, mas Henry lhe diz para não se preocupar com isso e pergunta onde exatamente Noah planeja ir. Noah responde que há uma região chamada Daza, que foi completamente inundada, e ele pretende comprar algumas terras lá, planejando inspecionar a área para avaliar os danos. Henry nota a espada que Albert lhe deu e pergunta se ele planeja usá-la durante sua visita, por acaso. Noah responde que a está carregando apenas para o caso de precisar usá-la por precaução, mas ele ainda não tem certeza, já que não sentiu nada de diferente sobre ela desde seu primeiro encontro. Henry afasta Noah dos olhos curiosos e lhe diz que estava um pouco preocupado com aquela espada e a súbita generosidade de Albert. Então ele fez algumas pesquisas por conta própria e descobriu que a espada parece ter vontade própria e só pode ser controlada por alguém que ela reconheça como seu verdadeiro e único mestre. Noah se lembra da visão que teve sobre todas as pessoas anteriores que tentaram dominá-la, e percebe que esta espada é basicamente como um cão louco, e ele terá que conquistar sua posse, seu respeito, antes que possa realmente dominá-la. Henry lhe diz para ter muito cuidado e desaconselha usá-la a menos que seja absolutamente necessário, pois ele tem um mau pressentimento de que a espada tirará sua vida, assim como já tirou a de centenas de pessoas antes dele. Com esse aviso, Noah parte para a região de Daza e fica surpreso ao ver o nível de destruição causado pelas enchentes. Ele diz a Dylan para encontrar o escritório do governo mais próximo e descobrir as escrituras dessas terras. E então ele se move junto com Zoe para ter uma ideia melhor do que está acontecendo ali no local. Ele nota homens em abrigos feitos de forma rudimentar se reunindo para pegar a comida de socorro do governo, o que o deixa um pouco feliz, mas isso desaparece completamente quando ele dá uma mordida no mingau horrível que lhes é servido. Ele não consegue acreditar como o governo pode ter padrões tão baixos e ia perguntar pelo oficial local desta área, quando por sorte, o oficial local chamado Lord Gal entra na área para uma inspeção. Noah esperava que ele tomasse medidas contra a terrível qualidade da comida, mas para sua surpresa, o homem tapou o nariz e deu uma olhada no mingau antes de afirmar que era suficiente, o que deixou os cozinheiros felizes, que estavam basicamente se aproveitando da situação, os espertinhos. O chefe de cozinha lhe diz que sua comida está pronta na mansão e Gal imediatamente decide partir para o banquete que o esperava. Noah não aguentou isso, não mesmo, e imediatamente vai confrontar o homem.
Ele chama Gal de um pequeno bastardo corrupto com um pênis minúsculo, o que o atinge onde mais dói, e o homem com o ego frágil imediatamente saca uma espada contra Noah. Noah imediatamente chama pela espada Leviatã que Albert lhe deu, esperando que ela o matasse, e a espada imediatamente voa em sua direção como um raio. A princípio, ele pensou que a espada apenas o obedeceria. Mas ele de repente percebe a verdadeira força da espada enquanto ela começa a resistir a ele, queimando-o com sua poderosa e sinistra aura. Noah, no entanto, se recusa a recuar e continua, e finalmente consegue superar a espada, assumindo o controle da lendária lâmina de uma vez por todas. Uma vez feito isso, Gal não teve a menor chance, pois Noah facilmente defendeu seu ataque e decidiu que a sentença por enganar os locais durante um tempo de desastre é nada mais, nada menos que a morte. Com um golpe rápido e certeiro, Noah decepou a cabeça, chocando a todos na área. Imediatamente os guardas começam a cercá-los, e ele teria sido linchado, com certeza. Mas ele crava a espada no chão, criando um buraco incrivelmente profundo na terra, chocando a todos os presentes. O caos atraiu a atenção do cavaleiro chamado Rowan, que foi recentemente nomeado gerente desta área. E ele imediatamente reconhece Noah e se ajoelha. Todos ficaram surpresos, mas logo o seguiram, ajoelhando-se na frente dele, enquanto Noah diz a Rowan que a primeira coisa que ele precisa fazer é garantir que todos aqui recebam boa comida, e de qualidade. Depois que ele retorna, Noah é imediatamente chamado à capital por seu pai, onde ele esperava ser repreendido. Mas para sua surpresa, seu pai o elogiou por tomar as decisões quando as tomou e verifica seus atributos novamente, que cresceram bastante desde a última vez que os viu. Ele agradece a Noah por sua ajuda, e lhe diz que precisará que ele continue a ajudá-lo a governar este reino. Alguns dias se passam, mas Noah permanece na capital da cidade, pois esta cidade é o coração pulsante de todo o reino e o lugar mais próspero de longe, onde muitas pessoas talentosas vêm para encontrar trabalho. Seu plano é conseguir uma dessas pessoas talentosas para si mesmo, para que possa aumentar seus próprios atributos e rapidamente se tornar uma força a ser reconhecida, um verdadeiro poder. Sua primeira candidata é uma jovem de quem ele ouviu falar, que supostamente é uma cantora incrível que recentemente tem sido falada como uma estrela em ascensão brilhante. Ele descobre o teatro onde ela vai se apresentar e se senta ao lado de Zoe, para ver se ela realmente vale a pena ou não. Logo, uma jovem com um chapéu alto chamada Ellie surge no palco e se prepara para se apresentar diante de uma plateia ansiosa. Ela logo começa a cantar e imediatamente Noah fica hipnotizado com sua voz. Ele sabe que ela não é a melhor cantora técnica que ele já ouviu em toda a sua vida, mas ela é definitivamente a cantora que parece realmente amar muito sua arte, sua paixão. Ele pensa que com o treinamento e a orientação certos, ela pode alcançar a grandeza e começa a considerar tomá-la sob sua asa. Antes que a apresentação pudesse sequer terminar, um bando de capangas invade o teatro e grita pra Ali calar a boca. Sua idiota! Toda a plateia prende a respiração, perguntando-se o que esses vilões querem, enquanto Ali fica ali assustada, paralisada, enquanto os capangas se dirigem ao palco. Um dos trabalhadores tenta intervir, mas o gordo imediatamente o empurra para o lado antes de pular no próprio palco. Ele grita para ela pagar, alegando que cantar nesses palcos não lhe dará dinheiro suficiente para pagar as dívidas de seu pai. Ela treme, assustada, enquanto lhe diz para por favor deixá-la ir, pois está tentando ganhar dinheiro e os pagará em breve, prometo. Mas o gordo lhe diz que essa é uma maneira lixo de ganhar dinheiro. E se ela quiser ganhar muito dinheiro rápido e fácil, ela precisa começar um canal de mídia social e postar umas thirst traps, ou selfies. E quem sabe até a água do banho. Ela lhe diz que é uma garota respeitada e nunca se rebaixaria a fazer coisas assim. Jamais. Mas o gordo ameaça quebrar as duas pernas dela se ela não fizer o que ele diz. É quando Noah decide intervir e diz ao gordo para se afastar da garota imediatamente. O gordo se vira e diz a Noah para voltar para o colo da mamãe e beber um pouco de leite, ou ele vai espancá-lo até não sobrar nada. Noah não se importa, porém. Ele pula do assento e começa a caminhar em direção ao palco, dizendo ao gordo que é ilegal fazer crianças responderem pelas dívidas dos pais, por decreto da lei imperial. Também é ilegal forçar pessoas a venderem seus corpos para pagar qualquer tipo de dívida, sabia? O gordo o agarra com raiva pela gola e o levanta no ar, alegando que hoje é o último dia de Noah na Terra, pode apostar? Mas ele não sabe realmente com quem está falando, coitado. Com um estalar de dedos, Noah cria uma aura roxa ameaçadora que derruba os 3 capangas no chão, enquanto Noah saca sua espada e a aponta diretamente para o gordo. Os capangas percebem que podem estar em desvantagem neste ponto, então imediatamente colocam o rabo entre as pernas e começam a fugir dali. Zoe vai em direção ao trabalhador ferido e o ajuda a se levantar, enquanto Noah lhe diz que ele deve enviá-los a ele se eles voltarem a este lugar para incomodar alguém novamente. Zoe lhe entrega um cartão de visitas e o trabalhador fica chocado ao ver que o garoto à sua frente é na verdade um príncipe deste reino. Noah não se importa muito com a fanfarra, porém, e se vira para Ollie e pergunta quais são suas despesas mensais afinal. Ela pensa sobre isso por um tempo, considerando o fato de que também tem que lidar com o tratamento de sua mãe, e responde que suas despesas mensais devem ser em torno de $600.
Noah lhe diz que ele a pagará $2.500 todos os meses para que ela possa trabalhar em seu canto e melhorar. Ela fica chocada ao ouvir isso, e não consegue realmente acreditar nos próprios ouvidos, enquanto Noah lhe diz que seu salário também aumentaria à medida que ela melhorasse, claro. Com isso, ele lhe diz para completar a música, pois adoraria ouvir como ela termina, e retorna ao seu assento. Mais tarde naquela noite, quando ele voltou para sua própria casa, foi recebido por suas criadas quando de repente percebe que os capangas da tarde estão curvando a cabeça ao chão, implorando por uma audiência para que possam se desculpar, veja só. Ele sabe que só agora eles perceberam que ele era o príncipe do reino, mas decide não os entreter, e diz à sua criada para mandá-los embora, alegando que um príncipe não tem tempo para se encontrar com pessoas aleatoriamente, assim, do nada. Justo então, seu irmão mais velho Henry também chega, alegando que ele tomou a decisão certíssima, pois desvalorizaria sua própria autoridade como príncipe se falasse com esses plebeus sempre que quisessem, não é mesmo? Noah lhe diz que não foi a única razão pela qual ele decidiu mandá-los embora e explica que quer que eles pensem que ele ainda está realmente zangado com a palhaçada que fizeram com a garota hoje, e que isso pode assustá-los o suficiente para não tentar incomodá-la novamente, nunca mais. Henry pergunta quem é essa garota e por que ele parece tão investido nela. Ele afirma que ela é uma cantora muito boa, e ele pensa que ela pode ser um grande trunfo para o reino se continuar a se aprimorar. Henry sorri, alegando que ele é muito jovem, mas ainda pensa sobre as complexidades da situação como um adulto. Ele menciona que Gary tem quase a mesma idade, mas age como uma criança boba, e não é nem de longe tão inteligente quanto ele. Noah responde educadamente que Gary também começaria a entender a situação em breve, com o tempo. Ele sabe que, embora os chame de irmãos, Henry e Gary são irmãos de sangue verdadeiros, já que são da mesma mãe. Enquanto ele tem uma mãe diferente, Henry então virou conversa para sua espada, alegando que ele realmente não achava possível, mas Noah seriamente parece ter dominado a espada. Ele então pergunta onde exatamente está a espada e como ele a carrega, já que ela deveria ser muito grande para ele de qualquer forma, não é? Noah se levanta e mostra como ele faz isso, usando rapidamente sua magia para invocar a espada bem na frente de seu irmão. Henry ficou chocado, pois esta foi a primeira vez que ele viu alguém tirar coisas do traseiro, e pergunta o quão fundo ele a colocou e se doeu, tipo assim. Noah lhe diz que não é nada disso, que não tem nada a ver, e ele simplesmente encolhe a espada para um tamanho pequeno e então a esconde bem dentro de sua própria manga. Henry fica sem palavras e se senta com um baque, afirmando com um suspiro que Noah simplesmente o surpreende, já que aquela espada era considerada amaldiçoada e guardada com todos os outros tesouros nacionais por mais de 2 séculos a esta altura. E ninguém na história escrita é conhecido por ter conquistado aquela lâmina, ninguém mesmo. Mais tarde naquela noite, Noah decide ir a uma celebração para a qual foi convidado e avista os capangas ainda no chão. O gordo fica enfurecido mais uma vez, já que continua sendo ignorado, e grita que pode matá-lo onde quiser, então ele não deveria tentar agir como todo-poderoso, o maioral. Em retaliação, Noah simplesmente libera uma pequena quantidade de energia de sua espada, o que imediatamente derruba o gordo de joelhos mais uma vez. Noah então entra na carruagem e logo chega ao seu destino, onde um velho chamado Ray o recebe calorosamente lá dentro. O salão de festas imediatamente começa a borbulhar de excitação, com a notícia do 13º príncipe agitando o ambiente. Ray pergunta a Noah sobre a espada que ele carrega, e ele responde que é a lendária espada tida como amaldiçoada, um presente do príncipe herdeiro Alberre. Isso imediatamente impressiona a todos no salão, que começam a comentar como receber um presente pessoal do príncipe herdeiro é um baita negócio. Um dos homens, com um ego frágil que só vendo, logo solta umas bobagens, dizendo que a espada devia ser um brinquedo de réplica, sem se tocar que falava tão alto que todo mundo no recinto ouviu. O burburinho do salão cessa completamente, e todos olham para Noah enquanto o sujeito começa a se borrar de medo, imaginando o que aconteceria agora. Noah nem sequer move um dedo, mas de repente uma aura mortal irrompe de sua espada, cobrindo todo o ambiente e deixando-os em transe. Noah imediatamente manda para a espada parar, e a aura se dissipa. Ray fica surpreso com os poderes, afirmando que todos no salão sentiram a morte um pouquinho mais perto. Pouco depois, ele se senta num pequeno trono, enquanto todos no recinto se aproximam para prestar suas homenagens e conquistar seu favor. Todos eles pareciam bem sem graça para ele, mas então, finalmente, um homem loiro chamado Alan se aproxima e se apresenta junto com sua filha adotiva Cindy. A garota parecia bem atenta à presença de Noah, mas Noah decidiu ignorar isso e perguntou como ele a havia adotado. Alan explica que, originalmente, a comprou de um mercado de escravos, mas ela demonstrou muita força de vontade e determinação, além de ser uma aprendiz super rápida e socialmente inteligente. Como não tinha filhos próprios, ele decidiu adotá-la como sua filha. Noah sorri para ele, dizendo que adora histórias assim, e convida a dupla de volta à sua mansão para bater um papo. Alan parecia bem satisfeito por ter sido o único reconhecido entre todos, mas Noah diz a Ray que o principal motivo de tê-los notado é porque Cindy, de alguma forma, está ciente do seu poder. Ele demonstra, liberando um pouco de energia da espada, mas Cindy imediatamente reconhece e se vira para ter certeza de que não seriam atacados.
Alguns dias se passam desde aquele incidente, quando um dia, enquanto Noah estava dando uma volta, ele encontra o oitavo príncipe Oscar, que decide passear com ele pelo mercado e tentar achar umas coisas interessantes. Enquanto vasculhava um monte de tralha, Noah nota um grimório, e assim que o pega, um de seus atributos muda subitamente para rank S. Ele imediatamente se interessa e o compra, mas percebe que sua espada parece estar reagindo a ele. Oscar parece reconhecer o livro como um tomo mágico feito por algum feiticeiro há muito tempo. Mas o livro se abre de repente e libera um monstro enorme. Oscar diz a Noah para recuar e ir para um lugar seguro, mas Noah simplesmente saca sua espada e encara o demônio. Ele tenta fatiar o ser mágico, mas falha pela primeira vez. É então que decide usar um pouco de magia extra no próximo golpe e o mira para cima, para não destruir mais nada. Com isso, a criatura mágica deixa de existir, enquanto Oscar fica ali, se perguntando o quão forte seu irmãozinho é a essa altura. Vendo esse feito incrível, um dos lojistas corre e se curva até o chão, pedindo a Noah que dê uma olhada num item que ele tem na loja, que bem pode ser um tesouro. Ele leva os príncipes de volta à sua loja e lhes mostra um anel mágico, afirmando que este anel ainda não aceitou ninguém como dono, e pede a Noah para experimentá-lo. Noah coloca o anel no polegar e imediatamente a magia se ativa, cobrindo todo o seu corpo com uma linda armadura. O lojista fica chocado, mas Noah gosta muito e o compra na mesma hora. Oscar, porém, se recusa a deixá-lo pagar, dizendo que será um presente dele. Resolvido isso, ele decide voltar ao teatro para ver Ali cantar, mas no momento em que sai da carruagem, o gordão o ataca com uma espada. Noah imediatamente usa um escudo de seu anel para bloquear o ataque, enquanto o cocheiro domina o gordão e o captura. Noah não se importa muito com isso e entra no auditório para ver Ali no palco, lidando com dois bêbados que estão brigando por ela. Noah intervém e usa sua magia para destruir as roupas deles, após o que eles fogem do teatro. Ele então chama o proprietário e diz que está decepcionado com a segurança, ou a falta dela, neste teatro e se oferece para comprar o lugar inteiro. O proprietário estava um pouco hesitante, mas Zoe imediatamente saca 100 mil moedas do nada, o que dá ao dono toda a motivação que ele precisava, e ele vende na hora. Zoe agradece ao príncipe dizendo que nunca poderá pagar a dívida que tem com ele. Mas ele diz a ela para focar no canto, pois quer que ela cante para o rei um dia. Com isso, ele se senta novamente na plateia enquanto Ollie começa uma de suas músicas, especialmente para ele. No dia seguinte, todas as criadas de Noah o ajudam a se arrumar e então o informam que ele tem um compromisso hoje. Enquanto Noah lê o pedido de reunião de um sujeito chamado Dad, que é o governador da região de Holdjoy, que fica no domínio de Noah, ele decide ter um bom papo com ele sobre a situação atual de seu território. Noah diz às criadas para deixarem o sujeito entrar, e então começa a fazer um drip farming, sem motivo aparente. Logo, Dad está ajoelhado diante de Noah, apresentando-se como o governador-geral de Holjur. Ele recita todo o discurso formal que todo mundo faz enquanto lambe as botas da realeza. Mas Noah o manda pular essa parte e se sentar. Assim que se sentam, Noah comenta que já se encontraram antes, e Dad confirma dizendo que veio cumprimentá-lo há uns 18 meses, quando foi nomeado governador de Holdjoy pelo próprio imperador. Noah pergunta como está o trabalho dele atualmente, especialmente porque houve uma grande enchente em Holdjoy, e Dad é quem tem que gerenciar as coisas depois. A expressão sombria no rosto de Dad dá a Noah sua resposta, e ele sabe que as coisas não estão boas. Holdjoy é uma das principais áreas produtoras de grãos do Império, mas é bem vulnerável a inundações, tipo as DMs de qualquer garota bonita nas redes sociais, sabe? Por isso, o Imperador nomeou Dad como seu governador, porque ele vem da Terra dos Magos da Água, e todos pensaram que ele seria capaz de fazer algo sobre a situação das enchentes. Noah decide entender os problemas que ele enfrenta antes de julgá-lo e pergunta qual é a questão. Dad responde que eles não têm financiamento, e sem dinheiro nada pode ser feito. Noah não consegue acreditar, pois era uma ordem imperial liberar fundos para reconstruir Holdjoy. E Dad responde que o Ministério do Interior está sentado em cima da grana deles, sempre inventando desculpas quando ele tenta sacar esses fundos. Noah entende toda a situação agora e imediatamente diz a Dad para segui-lo até a casa do ministro das Finanças Maverick, que está ocupado comendo um bife suculento no café da manhã. Ele continua enchendo a boca enrugada enquanto pergunta o que traz um príncipe para vê-lo. E Noah vai direto ao ponto. Ele pergunta ao velho safado por que não está dando a Dad o dinheiro que ele precisa para reconstruir Holdjoy, e Maverick diz que tem um bom motivo para isso. Noah o avisa que se ele disser que uma criança não entenderá Starcena é a razão, ele o fará comer o bife do próprio traseiro. E o velho gorducho fica irritado com isso, mas ele não pode retrucar um príncipe. Então concorda em explicar suas razões e diz que Holdjoy sofreu com enchentes severas. Por isso, o imperador mostrou sua graça e os isentou de pagar qualquer imposto naquele ano.
Ele diz que eles deveriam usar o dinheiro que economizaram por não pagar impostos para se reconstruir. E Noah imediatamente desmascara a balela do ministro. Ele o lembra que o imperador cancelou os impostos porque o povo de Holdroy não tinha dinheiro para pagá-los. Ele pergunta a Maverick como ele ousa falar como se o povo de Holdroy tivesse dinheiro, e então pergunta se ele o está subestimando por ser uma criança. Maverick gagueja ao ouvir isso e decide mudar sua história. Ele diz que o Ministério das Finanças não pode liberar dinheiro para reconstruir Holdroy agora, porque estão construindo um retiro de verão para o imperador. Ele tenta convencer Noah de que, como o imperador vai usar o retiro, ele deve ser grandioso, e estão construindo uma cidade inteira ao redor para lhe dar o nível de luxo que ele merece. Ded pensa que todas as esperanças estão perdidas, pois não podem dizer nada quando o nome do imperador está envolvido. Mas ele esquece que Noah é literalmente o filho do imperador. Ele ordena ao velho safado que pare de falar bobagens, porque está desrespeitando o imperador ao dizer que ele quer uma vila de verão luxuosa, enquanto seu povo luta para sobreviver. Maverick sabe que se for provado que ele mentiu sobre o imperador, toda a sua família será desvivida junto com ele, e ele imediatamente cai de joelhos dizendo a Noah que ele está entendendo mal a situação. Ele promete que distribuirá os fundos para Holdroy imediatamente e ordena a seus servos que se encarreguem da tarefa com urgência. Noah volta a tomar seu chá calmamente após vencer a batalha de inteligência contra Maverick, e Ded fica realmente impressionado com suas habilidades de negociação. Ele começa a bajular Noah, dizendo que ele tem habilidades brilhantes e que pegou as contradições de um mentiroso experiente com facilidade. Ele se desculpa por tentar usá-lo para conseguir fundos e cai no chão implorando. Noah também percebe que Ded estava apenas tentando usar sua influência como príncipe para forçar o ministro a lhe dar dinheiro, mas ele não se importa, porque teria ajudado seu povo de qualquer maneira. Após conseguir os fundos, Ded parte imediatamente para reconstruir seu território, e nesse exato momento um mensageiro chega do palácio dizendo que o imperador convocou Noah com urgência. Noah não perde tempo, volta ao palácio e cumprimenta seu pai, que está alimentando pombos para relaxar a mente. O imperador inicia a conversa elogiando Noah por ter derrotado completamente o ganancioso ministro das finanças com sua inteligência, e Noah fica pasmo que seu pai saiba de coisas que acabaram de acontecer. Suas dúvidas são tão óbvias que o imperador já as adivinha, e ele diz ao filho que a informação é a maior arma que ele pode ter, e precisa mantê-la afiada. Noah internaliza o conselho e então diz que apenas fez o que era natural ao subjugar o ministro das finanças. O imperador responde que fazer a coisa certa não é fácil para a maioria das pessoas, pois elas se deixam levar pela bajulação e perdem o rumo do que é certo. Ele se vira e dá um tapinha na cabeça de Noah, dizendo que ele já é melhor que a maioria das pessoas no mundo, mesmo com apenas 6 anos. Ele então pede a Noah para se levantar e elogia sua capacidade de dominar a lendária espada Leviatã, cuja história sombria aterroriza todos que tentam empunhá-la. Noah percebe o quão perigosa a espada é depois de ver vários exemplos, e então seu pai lhe diz que ele também deve aprender as técnicas para manejar sua arma corretamente. Para esse fim, ele providenciou um instrutor de esgrima para ele. Imediatamente, um cavaleiro experiente chamado Damian se ajoelha diante do imperador e de Noah. O imperador o apresenta como o maior espadachim do império e pede a Noah que aprenda bem com ele. Damian imediatamente pede permissão ao imperador para um duelo com o príncipe, pois quer ver sua habilidade bruta e potencial antes de aceitá-lo como aluno. O imperador concede a permissão e Noah percebe que seu pai confia completamente em Damian. Damian saca sua enorme espada e diz a Noah para atacá-lo como quiser. Noah assume sua postura, mas então sua espada começa a agir por conta própria. Ele tenta subjugá-la e ataca Damian, que fica impressionado com seu primeiro golpe. Noah sente as memórias dos antigos usuários de Leviatã fluindo em sua mente, e ele usa essas memórias para desarmar Damian em poucos golpes. O cavaleiro aceita a derrota e diz ao imperador que não pode ensinar nada a Noah, já que sua técnica já está no mesmo nível de um mestre espadachim. O imperador ri orgulhosamente ao ouvir isso e decide recompensar a habilidade de Noah, nomeando o juiz-chefe do exame de seleção de cavaleiros deste ano. Noah aceita a responsabilidade de bom grado, pois sabe que todos os guerreiros habilidosos do Império participam do exame, porque o vencedor pode ascender ao posto de nobreza. Ele sabe que o primeiro trabalho do vencedor é se tornar subordinado do juiz-chefe, e sente que pode se tornar ainda mais forte com um guerreiro poderoso sob seu comando. O imperador então pergunta a Noah se ele quer realizar o exame em modo de eliminação ou em formato de liga. No entanto, em vez de dar uma resposta, Noah faz um pedido surpreendente. Ele quer omitir a rodada preliminar regional e, em vez disso, realizar todo o exame na capital, para que possa julgar todos os guerreiros pessoalmente e garantir que nenhum guerreiro talentoso seja eliminado por razões injustas. O imperador diz a ele para fazer o que quiser e com isso Noah volta para casa. Ele conversa com Zoe sobre o exame de seleção de cavaleiros e pergunta se há um candidato na aldeia dela também. Ela afirma dizendo que eles enviam o mesmo sujeito para o exame todos os anos.
Na esperança de que ele traga glória à aldeia, Noah diz a ela que não há preliminares este ano, então eles podem enviar mais gente. Mas o talento não é o problema. Zoe timidamente diz a Noah que eles só enviam um sujeito porque é tudo o que podem pagar, mesmo depois de abrir uma vaquinha online para ele. Ela diz que tudo é caro na capital, de refeições à hospedagem, e ninguém tem dinheiro para isso. Noah decide resolver essa questão também, declarando que cobrirá as despesas de todos os participantes para que nenhum guerreiro talentoso perca antes mesmo de lutar. Ele imediatamente convoca Dylan e o manda comprar todas as casas vazias na capital, e se isso não for suficiente para acomodar todos os participantes, ele o ordena a construir alguns dormitórios. Quanto à questão da comida, Noah diz ao mordomo para conversar com todos os comerciantes com quem eles têm conexões. E ele pessoalmente vai conversar com a Alan sobre o assunto também. Alan lhe dá um orçamento, mas Noah percebe que ele lhe deu um desconto enorme que o deixaria no prejuízo. Ele pergunta o motivo disso. E Alan educadamente diz que eles não podem recusar um pedido do 13º príncipe. Esse tipo de bajulação não vai funcionar com Noah. E ele afirma que nenhum comerciante dá seu dinheiro à toa. Alan fica surpreso que Noah tenha percebido suas segundas intenções, e lhe diz que há um exame para selecionar servos para o Palácio Real, realizado na mesma escala do exame de seleção de cavaleiros. Ele afirma que quer saber que tipo de pessoas são selecionadas lá, e Noah imediatamente entende o jogo dele. Ele percebe que Alan quer colocar uma garota no palácio para que ela possa lhe dar qualquer informação nova que circule por lá. Além disso, se o rei virar o sugar daddy da garota, Alan pode lucrar horrores. Alan de repente fica nervoso e diz a Noah que seu pedido não está relacionado a este assunto, porque ele já enviou um presente para a questão do exame de seleção de servos para a mansão dele. Noah fica impressionado que Alan saiba como agradar as pessoas e decide apoiá-lo. Ele diz que, se for uma garota que ele aprovar, com certeza a recomendará para trabalhar no palácio. Alan fica super animado ao ouvir isso, mas Noah o manda segurar a onda porque as garotas precisam satisfazer plenamente suas exigências. Alan aceita de bom grado sua condição e faz um sinal para Cindy, dizendo que selecionará uma garota que atenderá a todas as suas exigências. Ele então se ajoelha diante de Noah, afirmando estar profundamente grato por um príncipe agraciar um comerciante comum como ele com sua bondade e observação aguçada, e gostaria de adicionar o brasão do 13º príncipe às suas lojas, para provar sua lealdade a ele. Noah fica satisfeito em ouvir isso, mas avisa Alan que não perdoará nenhum tipo de traição. Noah volta para casa com isso e descobre que seus atributos aumentaram depois de ter Alan como subordinado. Mas então, de repente, ele nota um de seus atributos diminuindo, e o rank SS em seu atributo de água se transforma em um simples rank S. Noah fica preocupado que algo possa ter acontecido em seu território de Almíria, e ele diz a Zoe para ir imediatamente ao palácio porque precisa se encontrar com o imperador. Ela transmite a ordem ao cocheiro, e Noah está diante do imperador minutos depois. Ele lhe diz que algo ruim aconteceu em Almíria, e o tom da resposta do imperador o faz perceber que ele já está ciente disso. O imperador lhe diz que apenas tem uma ideia de que algo está errado, mas ainda não há provas. Nesse exato momento, um servo se aproxima e sussurra algo em seus ouvidos, confirmando suas suspeitas. O imperador diz a Noah que ele fez um ótimo trabalho ao perceber que algo estava errado. Como há uma rebelião em Almíria, ele pergunta a Noah o quão grande ele acha que ela é no momento. E vendo que apenas uma de suas habilidades diminuiu de valor, Noah conclui que não é uma grande rebelião por enquanto. O rei afirma isso e diz que avistaram cerca de 5.000 rebeldes em Almeria. Ele pergunta a Noah se ele tem algum plano para reprimir a rebelião sozinho, e ele diz que não será possível para ele, pois é jovem e não tem experiência em combate, e não sabe se os soldados o obedecerão sinceramente. Ele sugere que o imperador envie outro príncipe para subjugar a rebelião, e o velho fica surpreso com a abordagem racional de Noah para essa questão delicada. Ele decide apoiar sua decisão e pergunta se ele indicaria alguém para aniquilar os rebeldes. Noah sugere que Henry seria a melhor pessoa para este trabalho, porque ele confia em seu julgamento. O imperador envia Henry com Noah para suprimir, e Henry pergunta a Noah se ele tem certeza de que quer que outra pessoa leve a glória, porque o mérito no campo de batalha o ajudará no futuro. Noah diz que precisa de experiência para liderar seus soldados e não quer que eles morram em vão por causa de sua liderança falha. Nesse exato momento, sua espada reage a alguma hostilidade, e Noah imediatamente ordena que a carruagem pare. Ele percebe que alguns inimigos estão atrás de sua vida e decide enfrentá-los de frente, em vez de depender da ajuda de seu irmão. Ele pula da carruagem e as tochas ao longo da rota se apagam. No momento seguinte, pilares de água irrompem do chão para atacá-lo por todos os lados, mas Noah os bloqueia todos, transformando o Leviatã em um escudo. Ele percebe que os atacantes que usam água devem ser os rebeldes de Almíria, e imediatamente os derruba com sua esgrima habilidosa. Henry fica impressionado com seu crescimento e diz que teria sido bom se pudessem interrogar esses desgraçados. Noah lhe diz que ainda podem fazer isso porque ele não os matou, apenas os nocauteou com a aura de sua espada.
Henry fica mais uma vez impressionado com o irmão e então diz que tinha ouvido que os rebeldes tinham principalmente cavaleiros, então não esperava assassinos. Ouvir essa afirmação faz Noah perceber que algo está errado, porque eles não têm bons cavalos de guerra em Almeria. No dia seguinte, ele vai até Alan e lhe conta o segredo de estado. Houve uma rebelião em Almeria. Ele dá a Alan 10.000 moedas para comprar imediatamente toda a ração para cavalos no mercado, porque ele já descobriu que os rebeldes compraram os cavalos de guerra de outra pessoa, mas precisam comprar a ração dos mercados próximos. Se não conseguirem comprar, não terão ração suficiente para sustentar seus cavalos, mesmo depois de saquear os civis, e assim ficarão bem mais fracos em combate. Logo depois, o imperador chama Noah para dizer que colocou seus homens para interrogar os assassinos, e eles conseguiram arrancar algumas informações bem valiosas. Os assassinos não queriam matar Noah, em vez disso pretendiam sequestrá-lo e usá-lo como moeda de troca. No entanto, Noah diz ao papai que qualquer assassino que abre o bico tão fácil com certeza está blefando. O imperador se orgulha do bom senso do filho, que vai além da idade, mas diz para não se preocupar, pois ele tem um jeito de saber se alguém está mentindo ou não. Noah não está muito interessado na arte da tortura, então prefere acreditar no que o imperador está dizendo. O imperador então elogia Noah por lidar rapidamente com os rebeldes, porque se ele fosse pego, teriam muita dificuldade para lidar com eles. E para completar, ele está feliz que Noah pensou na estratégia de focar nos cavalos do exército rebelde. Os olhos de Noah se arregalam em choque, pois ele deu a Alan a ordem de comprar ração para cavalos há poucos minutos, e seu pai já sabe disso. O imperador continua elogiando Noah, dizendo que qualquer um teria pensado na estratégia da fome, e o príncipe herdeiro Albert queria de fato matar os rebeldes de fome para servir de exemplo. No entanto, Noah decidiu focar nos cavalos para reduzir a força deles, e usou o próprio dinheiro para isso. O imperador dá um tapinha no ombro dizendo que ele tem ótimas ideias e a coragem de agir rapidamente. Noah sente um novo fetiche despertando dentro dele depois de ser elogiado pelo papai, e então o imperador decide recompensá-lo por seu pensamento brilhante. Ele permite que Noah adicione uma espada ao seu brasão, o que é uma recompensa maior do que se imagina. Numa nação de guerreiros, ninguém pode adicionar uma espada ao brasão sem a permissão do imperador, e se o fizerem, podem ser executados. Enquanto isso, conseguir a aprovação do imperador para incluir uma bandeira no brasão já é uma grande honra para qualquer um. E Noah faz o possível para esconder a empolgação ao receber essa grande recompensa. Um pouco mais tarde naquele dia, Alan vem visitar Noah, que caminha em sua direção com seus passinhos de bebê e leva alguns minutos para alcançá-lo. Noah diz que ele chegou cedo, e Alan responde que conhece todos os tipos de ração vendidos no mercado, e também as rotas por onde são transportados, então comprar tudo não será difícil. No entanto, ele está preocupado que Carfun, o líder dos rebeldes, seja um homem impiedoso que não vai parar por nada para atingir seu objetivo. Ele avisa Noah para ter muito cuidado ao lidar com ele. Quando uma criada chega para dizer que há um homem ferido no portão, Noah decide ver o que está acontecendo e encontra um cavaleiro gravemente ferido, que se ajoelha diante dele e diz que uma rebelião começou em Almíria. Ele afirma que seu superior também está envolvido na rebelião, mas ele não o seguiu, e em vez disso veio aqui para relatar. Alan pensa que o cavaleiro arriscou a vida à toa, porque eles já sabem da rebelião. Mas Noah agradece ao cavaleiro e ordena à sua criada que trate seus ferimentos. Ele começa a se afastar, mas então volta e ordena que deem $1.000 de recompensa ao cavaleiro. Alan o segue perguntando por que ele está queimando dinheiro recompensando o cavaleiro por uma informação que ele já tinha. Noah responde que não está recompensando o cavaleiro pela informação, mas por sua lealdade e bravura. Mais tarde naquela noite, Zoe entra no escritório de Noah, parecendo extremamente angustiada. Ela cai no chão antes de dizer qualquer coisa e Noah pergunta o que há de errado com ela. Zoe primeiro oferece a ele uma bolsa contendo $500 e depois uma pequena garrafa. Ela diz que um homem desconhecido ofereceu essa recompensa para fazê-lo beber o sonífero e depois entregá-lo a eles. Noah percebe que os rebeldes o querem a todo custo, e estão mais desesperados que as mães solteiras gatas da minha área que postaram seus anúncios em todos os sites. Ele pergunta a Zoe por que ela trouxe a garrafa para ele, e ela começa a chorar. Ela afirma que os homens disseram que a matariam se ela não conseguisse drogar Noah, mas ela nunca poderá traí-lo. Noah caminha em silêncio até sua mesa e escreve um cheque de $5.000 para Zoe, dizendo que essa é a recompensa dela por não vender sua lealdade por pouco. A cabeça de Zoe começa a girar com essa quantia, e ela diz que não pode aceitar, mas Noah diz para ela ser uma boa menina e pegar a recompensa. Ela começa a chorar e agradecê-lo, mas Noah diz que precisa que ela faça algo por ele. Ele diz a ela que vai beber o remédio e desmaiar, e então ela vai levá-lo aos homens que a contataram. Ele diz para ela fugir assim que o entregar, para que eles não a silenciem. Zoe está aterrorizada com a ideia, mas Noah já decidiu encontrar os rebeldes desesperados.
Algumas horas depois, ele acorda no meio do nada e ouve os sequestradores falarem sobre como matá-lo é um último recurso, e que precisam mantê-lo seguro conforme as ordens de Carfun. Noah permite que a droga passe completamente antes de avaliar sua situação e descobre que suas mãos e pernas estão amarradas. No entanto, os rebeldes seriam péssimos em jogar procurar e destruir, porque não perceberam que Noah estava escondendo o Leviatã dentro da orelha, em vez do traseiro desta vez. Ele o tira e o retorna ao tamanho normal antes de usar seu anel mágico para criar uma lâmina de água e cortar a corda que o amarrava. Em seguida, ele decide ver o que aconteceu com ele através das memórias de sua espada. Ele se vê sentado inconsciente em seu escritório e Zoe fugindo enquanto os rebeldes o cercam. Eles decidiram ignorá-la porque tirar Noah de sua mansão era a prioridade máxima e o levaram para uma carruagem aberta. Com a recapitulação completa, Noah se prepara para lidar com os rebeldes que estão fazendo uma pausa ao redor de uma fogueira. O líder do grupo fica puto com quem amarrou os nós e então Noah pula com sua espada. Os bandidos o subestimam e dizem para ele se render direitinho, porque o irmão não está aqui para protegê-lo desta vez. Um deles saca a espada para espancar Noah e recapturá-lo, mas ele nem consegue dar um passo antes que Noah o ataque e abra todas as veias e artérias de seu pescoço. Enquanto o primeiro rebelde morre, os outros ficam intimidados e Noah diz que queria obter algumas informações. Mas todo mundo aqui é um idiota que nem sabe que não foi Henry quem derrotou os assassinos. Os rebeldes se preparam para lutar, mas Noah acaba com todos sem suar a camisa. Justo então, ele vê Zoe liderando um grupo de cavaleiros em sua direção e pergunta o que ela está fazendo ali. Zoe diz que ficou preocupada com ele e trouxe os cavaleiros para salvá-lo. Mas não havia necessidade, pois todos os rebeldes já estão derrotados. Noah chama o capitão dos cavaleiros e diz para ele levar os rebeldes. Um dos rebeldes deixa cair uma adaga de aparência estranha e um cavaleiro está prestes a pegá-la. Mas Noah sente que algo está errado e imediatamente manda ele parar. Ele ordena que todos recuem enquanto ele se aproxima da adaga que está emitindo uma forte energia amaldiçoada, que ele consegue sentir por causa de seu domínio sobre Leviatã. Ele se lembra vagamente dos rebeldes falando sobre a adaga amaldiçoada que usariam para matá-lo se as coisas dessem errado. Ele consegue sentir o ódio do homem que lançou a maldição na adaga, e por um breve momento, ele também vê o rosto dele. Noah o reconhece imediatamente como o líder dos rebeldes, e decide lidar com ele pessoalmente. Ele fala com Leviatã, perguntando se pode ajudá-lo a executar seu plano, porque seria bem fácil para uma espada lendária de elemento água como ela. Leviatã brilha para dar uma resposta positiva, e Noah canaliza sua energia amaldiçoada para atirar um jato de água amaldiçoada em direção ao céu. O jato amaldiçoado vai bem alto acima das nuvens e atravessa metade do Império, alcançando Carfun e atingindo-o. No dia seguinte, o Imperador convoca Noah novamente e se ajoelha ao seu nível para dar tapinhas em seus ombros pelo feito extraordinário que acabou de realizar. Ele recebeu o relatório de que o líder dos rebeldes foi encontrado morto com um buraco bem no meio da testa, criado por um jato de água, e ele sabe que ninguém além de Noah poderia ter feito isso. Noah afirma dizendo que usou o ódio da adaga amaldiçoada para mirar no líder rebelde, e então deu um headshot sem mira nele a centenas de quilômetros de distância. Uma vez que os rebeldes perdem seu líder, é uma tarefa moleza para Henry suprimi-los. E logo, todas as pessoas por trás disso são presas. Uma grande assembleia é convocada para decidir sua punição, e o Imperador ordena que os culpados sejam esquartejados. E você pode simplesmente procurar o que isso significa no Google. Todos estão felizes com a punição dada aos rebeldes. Mas então Noah se aproxima e se ajoelha respeitosamente diante do Imperador, dizendo que ele não deveria fazer isso. Todos ficam chocados ao ouvir isso, especialmente o Imperador, que pergunta o que ele quer dizer. Noah diz que todos devem ser punidos de acordo com a lei, e não há menção de executar ninguém esquartejando-os. Os líderes rebeldes devem ser divididos ao meio, e o resto das pessoas são enviadas para o Gulag de acordo com a lei, e Noah insiste que eles devem segui-la. O Imperador pergunta como ele pode recusar a maneira mais brutal de morrer para as pessoas que se rebelaram em seu território. E Noah simplesmente responde que se o Imperador quebrar a lei, isso terá um efeito negativo em sua reputação e no povo. Todos ficam sem palavras ao ouvir isso, mas o Imperador decide concordar com o que Noah quer. Ele diz que seguirão a lei, mas então acrescenta que quer que os criminosos recebam a pena máxima que a lei permite, sem qualquer misericórdia. Noah não tem problema com isso, e o Imperador ordena ao primeiro-ministro que garanta que a lei seja seguida na punição dos rebeldes. Toda a corte começa a elogiar Noah por enfrentar o Imperador com tanta ousadia e corrigir seu erro, e eles começam a exaltá-lo como uma futura lenda. Até o Imperador se orgulha de Noah tê-lo enfrentado, e decide recompensá-lo por impedi-lo de quebrar a lei. Ele pensa por um tempo e então decide recompensar Noah com um título. O Imperador afirma que, embora qualquer um de seus filhos possa enfrentá-lo, é diferente se o fazem pela razão certa. Noah fez exatamente isso e mostrou o quão inteligente e corajoso ele era para toda a corte. É por isso que o Imperador lhe concede o título de Príncipe Sábio, e a mudança é imediatamente refletida na janela de status de Noah. O Imperador chega a dizer que se Noah tivesse nascido uma década atrás, teria sido ainda melhor.
Mas ele não diz claramente que teria sido um candidato ao trono. A corte de repente começa a aplaudir Noah ao ouvir essa declaração, e então o imperador pergunta a ele sobre os preparativos para o próximo exame de seleção de cavaleiros. Noah pede permissão para compartilhar seus planos mais tarde, e o imperador afirma. Após o término dos procedimentos da corte, eles vão para uma área com fonte, onde Noah começa a tomar chá, enquanto 4 servos o cercam com baldes de água nas mãos. Ao sinal de Noah, eles tentam espirrá-lo e molhá-lo, mas Noah simplesmente usa o escudo em seu anel para parar os ataques. O imperador não entende o que isso significa, então Noah diz que vai pedir a todos os participantes para atacá-lo assim e julgar sua habilidade com base em quão perto o ataque chega dele. O imperador fica impressionado com essa forma inovadora, mas ele pensa que há riscos envolvidos nesse método. Noah declara com confiança que lidará com qualquer um forte o suficiente para romper suas defesas, e o imperador fica mais uma vez impressionado com ele. Mais tarde naquela noite, o imperador vai para a sala do trono com o primeiro-ministro, que pensa que sua observação de que as coisas seriam diferentes se Noah tivesse nascido antes foi desnecessária na frente da multidão. O imperador apenas ri disso, dizendo que ele quis dizer aquilo porque Noah é verdadeiramente especial. No entanto, ele também está um pouco preocupado por causa do tremendo poder de Leviatã. Apesar do fato de que seu verdadeiro poder ainda está selado, ele ordena ao seu servo que traga um tesouro especial, pensando que dizem que o verdadeiro selo de Leviatã nunca deve ser quebrado. Mas talvez Noah possa controlar o poder total da espada lendária. Alguns dias depois, o exame de seleção de cavaleiros começa em sua glória total, e participantes de todo o país vêm mostrar sua habilidade. Toda a população da capital também está lá para testemunhar o exame de seleção, porque é como um Super Bowl para eles, e muitos deles apostaram as economias de uma vida em seus guerreiros favoritos. Um participante, que parece que passou a noite de molho, avança para provar seu valor. Assim que ele chega à arena, ele se ajoelha diante de Noah, que está tomando chá sem se importar com nada no mundo. O guerreiro saca da espada e a balança para aquecer os pulsos, e então ataca Noah. No entanto, Noah imediatamente ativa os escudos em seu anel, bloqueando o ataque do participante. Ele continua tentando mudar os ângulos para acertar um golpe, mas o escudo se ajusta de acordo, e o homem não consegue fazer nada. Depois de alguns golpes, sua espada se parte ao meio, e os árbitros encerram o teste. Com isso, o outro guerreiro falha em passar pelas defesas impenetráveis de Noah, e a multidão se pergunta se alguém pode realmente alcançar o príncipe sábio, que pode morrer de tanto chá antes que alguém consiga chegar perto. O imperador também está assistindo ao teste de longe com seu assistente pessoal, que lhe diz que as pessoas estão muito mais animadas com o exame de seleção de cavaleiros deste ano em comparação com outros anos. Ele diz que isso deve ser porque um príncipe está pessoalmente correndo riscos para julgar os guerreiros, mas o imperador não liga para essas bobagens básicas. Logo depois, é a vez de um mago, e ele libera uma poderosa explosão de fogo em direção a Noah. A multidão fica em silêncio ao ver seu ataque aterrorizante, mas quando o mago se cansa, Noah surge ileso porque usou uma barreira mágica para se proteger. O participante cai de joelhos enquanto a multidão aplaude seu príncipe. Noah sente-se um pouco desapontado porque já é noite, e ele bebeu mais chá do que uma casa britânica bebe em um ano, mas não houve nenhum participante notável. Justo então, o árbitro anuncia que é a vez da última participante do dia, e uma loira gata com olhos vermelhos sobe na arena. Ela parece ansiosa e sem fôlego, mas no momento em que saca a espada e assume sua postura, algo em sua atitude muda. Ela avança para atacar Noah, que invoca seu escudo imediatamente, e para variar, o ataque da garota atravessa seu escudo. Ela ainda não terminou, e começa a empurrar com força até que o escudo de Noah é estilhaçado e sua espada o atinge no peito. A multidão ofega alto ao ver seu príncipe ferido, e os cavaleiros imediatamente detêm a garota. Eles pensam que por ter ferido um príncipe, ela será severamente punida, mas Noah se levanta e diz para deixarem a garota que se apresenta como Shirley Grants. Noah diz a ela que ela passou e todos ficam chocados ao ouvir isso, especialmente Shirley, que não consegue acreditar que o príncipe a está perdoando mesmo depois de ela o ter esfaqueado. Mais tarde, Noah chama Shirley ao seu quarto e diz que a armadura dela parece muito bonita. Ela o agradece e diz que foi passada por sua família por gerações. Não consegue controlar sua curiosidade e pergunta a Noah o que ele quis dizer quando disse que ela passou no teste. Porque ele deveria estar distribuindo punição em vez disso. Noah diz a ela que ela não é culpada de ferir um nobre porque ele estava pedindo por isso. Ele ordena que ela o ataque novamente com o mesmo movimento e Shirley se pergunta se ela feriu algum nervo que deixou o príncipe burro. No entanto, ele diz a ela que se ela é uma cavaleira, deve obedecer ao comando de seu mestre, e ela imediatamente se levanta e assume sua postura. Ela avança em direção a Noah com o mesmo ataque que usou antes, e ele invoca seu escudo para bloqueá-lo. Desta vez, o ataque de Shirley não consegue perfurar seu escudo, não importa quanta força ela use, e Noah casualmente a empurra para trás enquanto retrai o escudo.
Ele diz a ela que, se quisesse, poderia ter usado este escudo durante o teste, e isso certamente bloquearia o ataque dela, e isso significa que ele poderia ter evitado se machucar se quisesse. Noah diz a Shirley que o dever de um cavaleiro é seguir as ordens de seu senhor, e ele queria ver se alguém tinha a força e a coragem de seguir sua única ordem, que era atacá-lo com força total. Ele não tem utilidade para um cavaleiro que se conterá por medo, e como Shirley obedeceu ao comando de atacá-lo mesmo depois de tê-lo ferido uma vez, ele descobriu que ela tem o que é preciso para ser sua cavaleira. Shirley fica totalmente comovida por sua determinação e lógica, e ela imediatamente cai de joelhos, jurando sua lealdade eterna a Noah pelo resto da vida dele. Ele fica feliz em ouvir isso, porque mesmo que esse tipo de juramento não seja considerado oficial, ainda significa muito vindo de uma cavaleira de caráter. Justo então, Zoe chega com o médico, que começa a examinar a ferida de Noah. Ele diz que é apenas um arranhão e imediatamente a cura, o que choca Shirley. Ela comenta que não tem médicos em sua aldeia, então nunca viu ninguém curar um corte com técnica médica adequada. Noah fica curioso e pergunta como as pessoas que não podem pagar um médico recebem tratamento, e Shirley responde que pedem ao ancião da aldeia para rezar por eles ou exercitar suas doenças. O médico careca comenta que é bastante comum entre os pobres e incultos. E Noah pergunta se a maneira mais rápida de se tornar médico é começando como aprendiz de um médico de verdade. O médico afirma, e Noah imediatamente dá a Shirley seu primeiro emprego. Ele pede a ela para trazer as pessoas mais inteligentes e trabalhadoras de sua aldeia, e então pede ao doutor para aceitá-los como seus aprendizes. O doutor concorda sem hesitar, mas Shirley fica impressionada com o gesto de Noah. Ela faz uma reverência para agradecê-lo, e Noah diz a ela para aprender as etiquetas adequadas dos cavaleiros, porque nenhum cavaleiro se curva assim. Na manhã seguinte, Shirley acorda no quarto designado a ela na mansão de Noah, e ela nos dá uma sessão de arrume-se comigo, antes de ir para o trabalho. Ela encontra Zoe no caminho, que pergunta se ela dormiu bem. E Shirley diz que, embora o quarto fosse bem agradável, ela não conseguiu dormir muito. Elas começam a conversar fiado enquanto caminham juntas e logo encontram algumas criadas fofocando e rindo em vez de trabalhar. Zoe pergunta o que elas estão aprontando e as criadas respondem que estão aproveitando seu passatempo favorito de adivinhar com que tipo de garota Noah vai se casar. Shirley fica chocada ao ouvir isso e as lembra que Noah tem apenas 6 anos agora. Mas as criadas dizem a ela que a maioria dos príncipes se casou antes dos 15 anos em seu império. Elas acreditam que Noah é o solteiro mais cobiçado do império agora, e há muitos cafés abertos perto de sua mansão. Porque muitas garotas vêm dar uma espiadinha nele todos os dias. As criadas dizem que todo mundo ama Noah, incluindo Zoe, que fica tímida ao ouvir isso. As criadas começam a encurralá-la, dizendo que ela até começou a aprender magia recentemente para impressionar Noah. E ela gagueja ao responder que só quer ser útil ao seu mestre. Ela se afasta apressadamente com isso. E enquanto as criadas a chamam de adorável, Shirley só consegue encará-la. Mais tarde, ela vai ao escritório de Noah enquanto ele recebe um relatório de um cavaleiro experiente sobre o exame. O capitão elogia os novos cavaleiros de Noah, dizendo que são excelentes e que os líderes de esquadrão estão super agradecidos. Noah assina os documentos e diz ao cavaleiro que nada disso seria possível sem a ajuda de homens tão dedicados quanto ele. Noah pede a Shirley para acompanhar o cavaleiro, e ela se ajoelha quando ele está prestes a sair. O cavaleiro fica meio sem jeito e diz que tanta formalidade é desnecessária, afinal, eles têm o mesmo posto. Ele saca que Noah a mandou para aprender sobre etiqueta de cavaleiros e a aconselha a ficar com o príncipe, pois mestre melhor não achará. Logo depois, Noah dá uma festa onde Ollie se apresenta e encanta a todos com suas canções. Alan e Cindy se ajoelham, agradecendo o convite. Noah responde que a festa é para agradecer a ajuda deles no sucesso do exame de seleção de cavaleiros. Ele diz que todos ali são mercadores com fortes laços com ele, e Alan decide aproveitar para fazer contatos valiosos. Nisso, Zoe chega com uma carta para Noah, meio apreensiva por não ter nome do remetente. Noah sai da festa com Shirley e Zoe para abrir a correspondência. Zoe conta que o entregador largou a carta e saiu correndo ao ver os guardas, o que deixa todo mundo desconfiado. Shirley avisa que pode ser perigoso e que ela mesma deveria abri-la. Mas Noah verifica com Leviatã e vê que a carta é segura. Ela contém informações ultra secretas. Os rebeldes restantes estão tramando algo, e Noah percebe quem desenterrou essa informação para ele. Ele tem certeza de que o cavaleiro que arriscou a vida para avisá-lo da rebelião ainda está em missão. Zoe e Shirley ficam impressionadas com a lealdade e dedicação dele. Noah, porém, acha que o cavaleiro é mais burro do que corajoso. Ser espião não é fácil sem treinamento adequado, então ele contata Henry na hora para resolver a situação e parar o cavaleiro. Mas, ao receber a resposta do irmão mais velho, Noah se sente culpado, pois seus piores medos se confirmaram.
O espião amador foi pego pelos rebeldes e torturado, mas se recusou a falar. Por sorte, os homens de Henry o tiraram do perigo antes que perdesse a vida, mas ele ainda está em estado crítico. Noah pensa que tudo isso é culpa dele, pois se tivesse uma rede de inteligência forte, o cavaleiro não precisaria arriscar a vida. Ele manda Zoe imediatamente providenciar o melhor tratamento médico para o cavaleiro, pois não pode deixar um homem tão leal morrer. No dia seguinte, Noah vai ao mercado e leva Shirley como guarda. Ela se distrai com as lojas, pois coisas assim não existem na sua pequena vila. Noah a lembra de ficar alerta, pois está de serviço, e Shirley tenta ao máximo ignorar as distrações. Ela pergunta se Noah está ali para comprar algo, e ele responde que quer um presente para Henry, já que ele o ajudou a resgatar o cavaleiro. Noah vai a uma loja de presente chique e pede ao mercador um item digno de um príncipe. O mercador logo traz joias raras e outros itens valiosos que fazem o queixo de Shirley cair, mas Noah não se interessa muito por aquilo. Ele nota um item coberto por um pano e pede ao lojista para mostrá-lo. O mercador remove o pano na hora, revelando uma linda estátua de vidro da deusa. Noah fica encantado com a beleza da peça e pergunta se é mesmo possível fazer um design tão intrincado com vidro. O mercador responde que essa estátua é obra de um artesão lendário que morreu há muito tempo. A arte de fazer esculturas de vidro tão detalhadas sumiu com ele, e agora só existem 2 estátuas assim no mundo. Noah compra da estátua para Henry na hora e dá ao mercador $10.000, mais um bônus por trazer um item tão incrível. Nisso, o 8º príncipe Oscar também chega, bem surpreso ao ver Noah ali. Ele diz que está ali para encontrar algo interessante quando, de repente, seus olhos caem na estátua de vidro. Ele reconhece a peça e seu criador na hora, dizendo que nunca esperou que o mercador encontrasse a segunda. Noah pergunta se ele sabe onde está a primeira estátua, e Oscar responde que a tem. Assim que Noah ouve isso, ele pega a estátua e a espatifa no chão, deixando todos chocados. Noah diz ao mercador para relaxar, pois ele ainda receberá o pagamento e um extra para a limpeza. Ele explica que há uma enorme diferença entre ter 2 cópias de uma obra e ser a única peça existente, e é isso que ele busca. Ele diz ao mercador para espalhar a notícia de que a segunda estátua da deusa que ele encontrou foi quebrada, e agora só resta uma no mundo. Isso aumentará o valor da estátua de Oscar tremendamente. E o 8º príncipe fica chocado com a genialidade de Noah. Logo depois, Noah volta para casa e Shirley comenta que desde que começou a servi-lo, ela só tem surpresa atrás de surpresa. Ela diz que não entende por que Noah quebrou aquela estátua inestimável, e ele responde que era apenas um objeto, e objetos nunca podem ser um verdadeiro tesouro. Noah diz que o verdadeiro tesouro são os amigos que fazemos pelo caminho, e também as pessoas dispostas a arriscar a vida por ele. Isso é especialmente verdade no caso dele, pois seus atributos aumentam com a relação com as pessoas ao redor. E fazer um grande favor a Oscar lhe deu um belo empurrão. Shirley fica impressionada com sua ideologia, e então Noah diz a ela que ela também faz parte do seu tesouro. A vida de Noah como príncipe gênio continua, e 6 anos se passam num piscar de olhos, e o príncipe de 12 anos está pronto para novos desafios e oportunidades. Noah senta sozinho à mesa do café enquanto Zoe o serve, mas sua atenção está na nova criada, Dig, que está ocupada olhando pela janela. Noah pergunta se algo a incomoda, e ela responde que a fila de pessoas trazendo seus presentes de aniversário ainda está a todo vapor, mesmo depois de 3 dias. Noah entende por que isso deixou sua nova criada tão perplexa. E Zoe lhe diz que, no ano passado, os presentes continuaram chegando por uma semana inteira. Dig surta ao ouvir isso, e Noah explica que não pode simplesmente receber os presentes e pronto. Ele precisa fazer uma lista cuidadosa de cada presente e seu remetente, o que não é um trabalho fácil. Por isso, ele tem uma de suas criadas mais confiáveis, Evelyn, cuidando disso e pode ficar tranquilo por causa dela. Após terminar o café, Noah segue para a sede do Ministério de Assuntos Militares, pois o imperador o designou pessoalmente para trabalhar lá. Ele chega à sala do ministro de Assuntos Militares, que é ninguém menos que o 4º príncipe Henry. Henry e um cavaleiro dão as boas-vindas a Noah antes de irem direto ao assunto. Henry diz que receberam uma ordem imperial para enviar um exército sob o comando do capitão cavaleiro Rias para suprimir uma rebelião nas partes do sul do império. Os bárbaros rebeldes são arrogantes e impiedosos, e é por isso que planejam esmagá-los com força total. Mas Henry quer para a opinião de Noah antes de tomar qualquer atitude. O plano faz sentido para Noah, que olha para Reis, um subordinado direto de Henry, e um cavaleiro que provou sua habilidade inúmeras vezes no campo de batalha. Noah acredita que podem confiar em Reis para o trabalho. Mas antes disso, ele lhe faz apenas uma pergunta sobre quantos soldados ele realmente levará consigo. O cavaleiro começa a suar frio e hesita em responder, o que deixa Henry irritado, e ele exige uma explicação imediatamente. Rias cai no chão e implora por perdão, mas Noah acalma Henry, dizendo que não é nada sério.
Ele lembra a Henry que generais recebem verba da corte imperial conforme o número de soldados, mas alguns incluem mercadores e ajudantes na lista para embolsar mais dinheiro. Rhea se desculpa novamente com Henry, que está furioso com a tática gananciosa, mas Noah pede aos dois para se acalmarem um pouco. Ele diz a Rhea que é seu direito contratar mais pessoas para ajudar o exército e que ele pode pegar uma pequena fatia da verba para si. Henry também percebe que, ao registrar não soldados, podem se gabar de ter um exército maior do que realmente tem, o que assustará os inimigos. Ele elogia Noah por desvendar o desvio de verba de seus subordinados e como isso pode impactar positivamente a guerra. No entanto, Noah diz que não podem usar esse método para enganar o inimigo desta vez, pois o imperador ordenou uma vitória impecável e não podem arriscar. Ele pergunta a Rhea quantos não soldados ele registrou para a guerra Sulchúcoras para a guerra, e o cavaleiro assustado responde que adicionou cerca de 2.000. Noah o comanda a conseguir rapidamente um número igual de soldados reais, e Rhea não tem outra opção senão aceitar a ordem. Depois disso, Noah escreve uma nota para o Ministério das Finanças e diz a Rhea para entregá-la. A nota lhe dará verba equivalente a 2.000 soldados para fins diversos, e Rhea pode ficar com todo esse dinheiro para si. O Capitão Cavaleiro não entende por que está recebendo dinheiro por ser corrupto. Mas Noah lhe diz friamente que, em troca desse dinheiro extra, ele deve entregar uma vitória perfeita. Henry fica impressionado com como Noah usa todos os métodos possíveis para motivar seus subordinados, e enquanto voltam para casa, pergunta ao irmão mais novo se ele ainda não experimentou a guerra. Noah afirma e olha para seus atributos, que ainda estão no nível 1, pois ele nunca lutou uma batalha real. No Império, a maioria das crianças reais morre jovem, e embora as razões oficiais sejam sempre alguma doença, elas são, em sua maioria, assassinadas por outros membros da realeza que querem mais poder. Por isso, todas as crianças reais são consideradas muito valiosas, e nunca vão para a guerra antes de serem adultas, exceto se o imperador as ordenar diretamente. Henry diz a Noah que ele já tem 12 anos e deveria ter alguma experiência de combate real. Noah responde que correrá para o campo de batalha assim que o imperador ordenar, e Henry lhe diz que não terá muita dificuldade, já que empunha uma lendária espada mágica. Nisso, a carruagem de Henry para bruscamente quando uma garota corre na frente dela. Ela implora por socorro. Logo, um bando de crianças sai dos becos escuros. Atrás deles, uns bandidos querem capturá-los e enviá-los para a ilha Epstein. Eles agarram as garotas e tentam levá-las quando Noah sai e ordena que parem. Os bandidos não percebem com quem estão falando e mandam Noah voltar a beber o leite da mamãe. Noah não se abala com os insultos de Quinta e pede o número de registro deles, pois o tráfico de escravos não registrado é ilegal no Império. Os bandidos partem para a violência ao serem questionados, mas Noah rapidamente invoca Leviatã e os ataca, nocauteando-os sem realmente matá-los. Todos ficam impressionados com sua habilidade, mesmo sem realmente reconhecê-lo. Noah vai até as crianças para confortá-las, quando de repente, um velho frágil sai das sombras e o cumprimenta. Ele declara abertamente ser o mentor por trás do tráfico de escravos e avisa Noah para não mexer com ele, pois tem o apoio do primeiro príncipe Gilbert. Noah percebe que o velho safado deve ser um dos parceiros de Epstein para ser tão astuto e ousado, e ele se pergunta como deve lidar com a situação agora. O velho lhe diz para deixar as garotas para trás e fingir que não viu nada. Mas Noah não pode ceder nisso. Ele pergunta a Henry se conhece o sujeito e ele nega ter visto aquela cara de dar nojo. Noah diz que também não sabe quem ele é. E assim que o velho tenta se explicar, ele usa a coenergia amaldiçoada de Leviatã para nocauteá-lo. Noah então declara em voz alta que até canalhas sem nome estão dizendo trabalhar para o primeiro príncipe hoje em dia. Ele diz que o povo comum pode ser enganado por ele, mas ele e seu irmão não serão. O público acredita no que Noah diz depois que um sujeito o identifica como o príncipe sábio. Noah então comanda os soldados a arrastar esses homens para a residência do primeiro príncipe e dizer a ele que estavam usando seu nome indevidamente. Enquanto isso, ele decide levar as crianças para casa para confortá-las, tipo o MJ fazia antigamente. Henry fica impressionado com o raciocínio rápido de Noah, que explica que se os homens trabalhassem para Gilbert, ele não poderia matá-los, mas também não podia deixar o povo ver um príncipe assistir ao tráfico ilegal de escravos e não fazer nada. Por isso, ele os fez parecerem falsos e os entregou a Gilbert, que provavelmente se livrará deles como problemas. Mais tarde, enquanto Noah e Henry jantam, o mordomo chega para entregar notícias importantes. Henry pergunta o que houve, e Noah responde que um mensageiro do primeiro príncipe Gilbert veio com um recado sobre os bandidos que pegaram. Gilbert agradeceu por pegarem os falsários usando seu nome, e disse que os preparava para a corte, mas eles beberam veneno e deram fim à própria vida. Ninguém sabe que isso é balela, e que Gilbert silenciou aqueles caras ele mesmo. Ele pergunta a Henry se Gilbert realmente comanda uma empresa de escravos clandestina.
E ele afirma dizendo que Gilbert vive uma vida de luxo e gasta dinheiro sem pensar. Então ele deve ter alguns negócios ilegais rolando. Noah não pode culpar o irmão mais velho por gastar dinheiro, pois sendo o primeiro príncipe, ele é filho de uma concubina e nunca poderá se tornar o próximo imperador. Noah pensa que o tráfico de escravos e as propriedades privadas são apenas uma fachada para algo muito mais sinistro, e Henry fica chocado com a rapidez com que seu irmão de 12 anos percebeu isso. No dia seguinte, Noah diz às crianças resgatadas que ele mexeu uns pauzinhos e agora elas estão livres para ir para casa. No entanto, as crianças não têm para onde voltar, pois foram suas famílias que as venderam em primeiro lugar. Noah percebe que se voltarem, suas famílias as venderão novamente, então ele decide acolhê-las. Ele ordena ao mordomo que providencie quartos e empregos para elas, e se alguém quiser estudar, que cuide disso também. A líder das garotas fica chocada ao ouvir isso e pergunta a Noah se ele vai comprá-las. Ele responde que não as está comprando, e elas são livres para deixá-lo quando quiserem. Mas se forem ficar com ele, não tolerará nenhuma traição. O mordomo lhes diz para agradecer a Noah e então as leva. Enquanto as vê partir, Noah se lembra de sua filosofia de que pessoas são tesouros. Isso o lembra de algo que ele queria fazer há muito tempo. Ele convoca Evelyn ao seu escritório, e ela começa a relatar que todos os seus presentes de aniversário foram recolhidos. Noah responde que já sabe disso e então desliza um envelope para ela. Evelyn fica curiosa e Noah lhe diz que ela está sendo dispensada de seu serviço para que possa se tornar uma oficial do governo encarregada de uma região em seu território. Evelyn não sabe como reagir ao ser promovida de criada a prefeita, e Noah diz que ela é a mais inteligente de suas criadas e apenas servi-lo é um desperdício de seu talento. Evelyn está pronta para recusar a promoção só para servir Noah. Mas ele lhe diz que se ela provar ser uma boa administradora, as pessoas o elogiarão por ter um bom olho para talentos. Ele a ordena a deixar a mansão e trabalhar para ele, e era tudo o que ela precisava ouvir. Logo depois, Noah é convocado pelo imperador, que soube como ele defendeu a honra de Gilbert. Noah responde que tudo aquilo foi apenas uma coincidência, pois seu único objetivo era resgatar as crianças e capturar os criminosos. Ele percebe que Gilbert relatou o assunto ao próprio imperador para evitar qualquer reação negativa e também para parecer inocente diante de todos. O imperador então diz que é lamentável que ainda existam criminosos tão imundos soltos neste mundo. Ele pergunta a Noah sobre a punição para eles, e ele diz que de acordo com a lei, o líder tem que ter o braço direito decepado, e todos os outros têm que ser enviados para servir o exército no Afeganistão. O imperador diz que Noah confrontou e prendeu os criminosos abertamente, mas se fosse ele, teria ido disfarçado e apanhado para pegá-los em flagrante. O primeiro-ministro brinca que seria um crime contra a família imperial e os criminosos seriam executados, e enquanto todos riem, Noah decide verificar os fatos. Ele diz que se o imperador estiver disfarçado e o criminoso não souber quem está agredindo, será uma agressão simples e não um crime contra a família imperial. A corte silencia ao ouvir isso, e Noah sente que foi longe demais ao corrigir o primeiro-ministro numa situação hipotética. No entanto, antes que ele possa se desculpar, o imperador ri e diz ao primeiro-ministro que ele ganhou a aposta. Noah fica confuso, então o imperador lhe diz que fez uma aposta com o primeiro-ministro para ver se Noah conseguiria corrigir seus erros quando o assunto era entender a lei. Noah se pergunta qual o sentido de testá-lo, e sua resposta vem instantaneamente quando o imperador o nomeia o novo ministro da Justiça. A corte fica empolgada ao ouvir isso, e eles aplaudem Noah, dizendo que ele é apenas o segundo príncipe, depois de Henry, a se tornar ministro. Noah não sabe como reagir, mas o imperador e o primeiro-ministro sorriem e trocam um olhar satisfeito, o que só o confunde mais. Mais tarde naquela noite, ele vai curtir o canto de Ali, mas sua mente ainda está ocupada com o que aconteceu na corte. Ele pensa que há uma razão mais profunda por trás do imperador nomeá-lo ministro da Justiça. No entanto, decide que pensar demais agora não levará a nada, e resolve aproveitar o show. Ao mesmo tempo, o imperador recebe um relatório preocupante do primeiro-ministro, e ele decide deixá-lo cuidar disso, pois tem que lidar com um assunto ainda mais importante que não pode mais adiar. No dia seguinte, Noah segue para o Ministério da Justiça, que será seu novo escritório. Shirley abre a porta da carruagem e Noah caminha na frente dos funcionários do Ministério da Justiça, que o aguardam ansiosamente. Ao chegar ao seu escritório, o vice-ministro Vinnie o cumprimenta, e Noah pensa que ele deve ser bem talentoso e trabalhador para ter alcançado essa posição tão jovem. Noah pergunta sobre as funções do ministro da Justiça, e Vinnie lhe diz que ele tem 2 deveres principais. O primeiro dever é coordenar todos os tribunais do Império dos Espelhos, e o segundo é lidar diretamente com crimes graves, como a rebelião que ocorreu em seu território 6 anos atrás. Noah pergunta a Vinay se ele também atua como juiz em alguns casos, e ele afirma. A próxima pergunta de Noah o pega de surpresa, pois ele pergunta ao vice-ministro quanto dinheiro ele recebe em propinas anualmente.
Vinny começa a suar frio ao negar ter aceitado propina, mas Noah lhe diz que está tranquilo com isso, e só quer saber quanto dinheiro ele ganha. Ele promete que esquecerá tudo assim que saírem da sala, e Vinny decide confiar nele. Ele declara que não é tão corrupto quanto o resto dos oficiais aqui, então mal aceita mais de $1000 em propinas anualmente. Enquanto isso, as pessoas que trabalham sob ele pegam 10 vezes mais propinas do que ele. Mas ele não consegue acompanhá-los por causa de uma regra que impôs a si mesmo. Ele diz a Noah que não aceita propinas em casos de assassinato, pois são muito fáceis de expor, e se o acusador também for uma pessoa violenta, ele mesmo pode se tornar uma vítima. Para encerrar sua declaração, Vinny afirma que só aceita suborno em casos que podem pender para qualquer lado. Ao ouvir isso, Noah imediatamente lhe entrega um novo contra-cheque, dando-lhe um salário anual de $5000, o que é 10 vezes mais do que ele ganha com subornos em um ano inteiro. Vinny fica chocado ao ver isso, e Noah lhe diz que, em troca, ele não aceitará mais subornos enquanto trabalhar ali. Vinny então percebe por que o imperador nomeou um garoto de 12 anos como ministro da Justiça. Ele recusa o aumento, dizendo a Noah que vai parar de aceitar subornos mesmo sem esse incentivo. Ele promete trabalhar lealmente pela causa de Noah a partir de agora. E embora Noah desconfie um pouco de suas segundas intenções, ele ganha um bom bônus de status ao torná-lo um subordinado, então o aceita como seu fiel seguidor. Mais tarde naquela noite, Oscar dá uma festa elegante em seu jardim para parabenizar Noah por se tornar ministro. Noah o agradece pela festa, e Oscar responde que está muito feliz que Noah tenha se tornado o segundo príncipe-ministro, depois de Henry, nos 50 anos de reinado de seu pai. Noah pergunta se há alguma razão para o pai tê-lo feito ministro da Justiça, e Oscar responde casualmente que o imperador o favorece bastante. Noah não pode discordar, afinal, Henry havia conquistado várias façanhas no campo de batalha para se tornar ministro militar. Por outro lado, ele ainda não fez nada que o faça sentir que merece ser o ministro da Justiça. No entanto, há algo mais que o preocupa. Ele pergunta a Oscar se ele se lembra da história de como o império deles esteve, certa vez, à beira da destruição por forças internas. Oscar se lembra da história, e a razão por trás dela era que o príncipe herdeiro era decidido no nascimento, e os outros príncipes nem se davam ao trabalho de tentar. Eles começaram a viver suas vidas em prazer e desperdiçaram as finanças do império enquanto criavam problemas. Então o imperador mudou o sistema. Ele fez questão de dar a todos os príncipes um território para governar, além de educação de qualidade para que se tornassem governantes capazes. Oscar pergunta a Noah por que ele está tocando nesse assunto agora, e ele responde que talvez o imperador tenha outras intenções ao fazê-lo ministro. Oscar fica chocado ao perceber que Noah suspeita que o pai planeja de alguma forma torná-lo o príncipe herdeiro. Ele se levanta abruptamente, fazendo as celebrações pararem, e nesse exato momento seu mordomo chega para entregar uma mensagem. Essa mensagem deixa Oscar sóbrio, e ele diz a Noah que sua teoria estava certa. Ele acabou de saber que o imperador o fará ministro das finanças amanhã, e ele provavelmente está fazendo tudo isso para pressionar Albert a melhorar seu desempenho. Em outra parte da cidade, um esquadrão de guardas reais invade um prédio e prende um ministro e seus cúmplices que estavam tramando um complô contra o imperador. O primeiro-ministro informa o imperador sobre isso, dizendo que o ministro admitiu que estava tentando forçar o rei a renunciar para que o príncipe herdeiro Albert pudesse assumir o trono. O imperador entende que Albert tem sido o príncipe herdeiro por 30 longos anos, e ele deve sentir que já está mais do que na hora de sentar a bunda no trono real. No entanto, não há evidências de que ele estivesse envolvido nessa conspiração, e o imperador não pode fazer nada contra ele. Ele então pergunta ao primeiro-ministro sobre o assunto com Oscar e descobre que Oscar já tinha uma ideia do que ia acontecer. O imperador fica surpreso ao ouvir isso, mas assim que ouve que Noah estava com ele, ele imediatamente dá o crédito por decifrar seu plano ao príncipe mais jovem. Ele diz que seus filhos mais velhos, Gilbert e Albert, não são capazes o suficiente para liderar este país, e sua esperança reside em Henry, Oscar e Noah. Ele ficará feliz com qualquer um deles assumindo o trono, desde que superem seus desafios. No dia seguinte, Noah recebe um relatório sobre a conspiração contra o imperador, e ele deve atuar como juiz do caso. Vinny pergunta o que eles devem fazer. E Noah sabe que a razão da hesitação de Vinny é o fato de que tudo aponta para Albert na conspiração, mas eles não têm provas reais contra ele. Ninguém sabe que há provisões para os membros da família imperial receberem sentenças leves, mas no caso de tentarem derrubar o imperador, serão executados, sendo cortados ao meio. No entanto, executar o príncipe herdeiro por se rebelar contra o imperador abalaria todo o império, e Noah sabe que seu pai não gostaria disso. Ele percebe que o imperador não quer que o nome de Albert apareça no caso. Mas se mais interrogatórios forem feitos, alguém pode dedurar e revelar tudo. Com tudo isso em mente, Noah chega a um veredito e vai direto ao escritório do imperador para lhe contar a decisão. Ele diz que todos os envolvidos na conspiração serão imediatamente executados e o imperador fica feliz com essa decisão.
Noah sabe que, geralmente, os criminosos seriam executados no dia anual de execuções, mas ele pode usar seu poder como ministro da Justiça para acelerar esse processo, para que o nome de Albert não apareça. O imperador fica feliz em ouvir isso e imediatamente ordena ao seu servo que adicione $1000 ao salário anual de Noah. Ele pessoalmente lhe dá um tapinha nas costas e diz para continuar fazendo um trabalho excepcional como este, deixando Noah ainda mais certo de que tudo isso era sobre Albert. Com isso, Noah retorna ao Ministério da Justiça, onde Shirley corre até ele para alertá-lo de uma emergência. Noah encontra os cavaleiros que guardavam o ministério terrivelmente feridos, com um deles morto. O outro cavaleiro lhe diz que os intrusos ainda estão lá dentro. Noah diz a Shirley para contatar Henry para reforços, mas então ele percebe que o momento desse ataque é suspeito. Ele muda seu plano e diz a Shirley para reunir seus aliados e barricar o ministério, não deixando ninguém, exceto ele, entrar ou sair. Ele saca Leviatã e entra no prédio, encontrando mais soldados mortos e oficiais aterrorizados. Noah diz a todos para se esconderem e logo encontra um dos intrusos, esfaqueando um oficial. Ele avança contra o intruso e rapidamente o derruba. O atacante tenta usar veneno para tirar a própria vida, mas Noah usa seus anéis escudo para impedi-lo de ingeri-lo. Nesse momento, mais 3 intrusos chegam e avançam contra Noah, que os derrota rapidamente com suas habilidades geniais de espada. Ele os impede de beber o veneno também, e logo depois Vinny chega correndo. Ele fica impressionado ao ver que Noah derrotou todos sozinho, mas Noah quer saber as baixas. Vinny lhe diz que, além dos guardas, todos os rebeldes que pegaram no outro dia estão mortos, e Noah imediatamente percebe que esses homens são assassinos enviados por Albert para eliminar as pontas soltas. Ele imediatamente se corta com Leviatã, chocando Vinny. No entanto, Noah lhe diz que os assassinos fizeram isso, e pergunta qual é a punição por ferir gravemente um príncipe. Vinny diz que os atacantes são executados imediatamente, e Noah lhe diz para prosseguir com isso. Ele então recebe tratamento enquanto Vinny retorna para informá-lo de que a execução está completa. Noah fica feliz por ter impedido que os assassinos fossem presos e entregassem o nome de Albert, e amaldiçoa o estúpido príncipe herdeiro por ser tão descuidado. No dia seguinte, ele é convocado pelo imperador, que pergunta como ele está se sentindo. Noah responde que está se sentindo melhor agora, e então o imperador pergunta se os assassinos eram realmente habilidosos o suficiente para ferir alguém como ele. Noah sabia que o imperador faria essa pergunta, pois sua rede de inteligência já teria lhe contado tudo. Noah solta uma balela diplomática sobre mentalidade ser mais importante que habilidade, algo que só o rei pode entender, pois eles estão na mesma sintonia. Ele afirma que está muito orgulhoso de Noah e deseja que todos os seus filhos fossem como ele. Noah fica feliz em ouvir isso, e depois o imperador o convida para uma caminhada. Ele fala sobre como 9 em cada 10 imperadores que foram chamados de grandes governantes tiveram um fim embaraçoso. Noah percebe que ele está se contando entre os grandes governantes, o que é obviamente verdade. E se a conspiração de Albert tivesse tido sucesso, ele teria sido humilhado como um velho senil que nem conseguia controlar os próprios filhos. Ele também entende que o imperador não está punindo Albert, porque mesmo isso mancharia sua reputação como um imperador que abandonou seu príncipe herdeiro. Ele de repente tem uma ideia e pede um favor ao imperador. Ele diz que nomeou Henry, Oscar e ele como ministros, o que é algo muito novo na longa história do Império. Noah diz que algumas pessoas podem encontrar falhas nesse sistema, então ele deveria nomear alguém para supervisioná-los e garantir que estejam fazendo seu trabalho bem. O imperador pensa que pode pedir ao seu primeiro-ministro de confiança para lidar com isso. Mas Noah tem outros planos. Ele sugere que o imperador pode nomear Albert como príncipe primeiro-ministro, pois ele está acima dos 3 na hierarquia e pode supervisioná-los e coordená-los. O imperador fica irritado com essa sugestão e imediatamente diz a Noah para voltar para casa e se recuperar até que suas feridas estejam totalmente curadas. Ele começa a se afastar, mas então Noah o lembra que qualquer um com 2 neurônios consegue entender que Albert ficou impaciente depois de ficar preso como príncipe herdeiro por 30 anos. Ele precisa apenas de um pouco mais para ficar satisfeito, e Noah quer que o imperador nomeie Albert como seu procurador, enquanto ele mesmo tem a palavra final sobre os assuntos. O imperador pensa que isso dará a Albert mais poder do que qualquer ministro por aí, o que não seria bom, e ele pode bloquear assuntos importantes de chegarem à sua atenção. Noah tem uma solução para isso também. Ele diz que se todos os 3 príncipes ministros sentirem que Albert cometeu um erro ao rejeitar um assunto importante, eles podem apelar diretamente ao próprio imperador. Dessa forma, Albert não terá nenhum poder real, mas ainda terá um título que o fará parecer importante. O imperador fica realmente impressionado com essa ideia genial e agradece a Noah por tê-la apresentado. Ele concorda em implementar esse sistema em breve, e então bagunça o cabelo de Noah, dizendo que é uma pena que ele não tenha nascido antes. Noah também entende que seu pai é um homem sábio, que consegue rapidamente compreender o que é melhor para seu povo, e quanto mais seu reinado continuar, mais felizes os cidadãos seriam.
O imperador então declara que Noah merece uma recompensa por sua ideia e que nenhuma quantia em dinheiro seria suficiente. Ele diz ao seu assistente que estão indo para a sala do tesouro, que está cheia de itens inestimáveis da história de seu império. O imperador se lembra de como Noah uma vez escolheu o anel escudo do tesouro, e ele lhe pede para escolher um item desta vez também. Noah imediatamente usa Leviatã como um radar para encontrar algo valioso, e encontra uma pequena caixa. O imperador fica surpreso ao vê-lo escolher aquilo, e assim que Noah abre a caixa, um tornado de fogo flamejante o engole. O fogo toma a forma de um monstro poderoso, e Noah sente que é exatamente como quando ele teve que lutar contra um monstro para assumir o controle total de Leviatã. Ele imediatamente invoca Leviatã e percebe que este tesouro é outra arma senciente que ele precisa derrotar para se tornar seu mestre. O monstro de repente cospe fogo em sua direção, mas Leviatã tem vantagem de tipo contra ele, e Noah o usa para cortar a chama. Ele então atira um jato afiado de água amaldiçoada diretamente no olho do monstro, derrotando-o e transformando-o em uma bolinha vermelha brilhante que cai direto em sua mão. Assim que Noah a pega, o tornado de fogo desaparece, e o orbe vermelho se transforma em um anel com um emblema de fogo em cima. Noah verifica seus atributos e descobre que seu atributo de fogo subiu repentinamente para o rank C ao obter o anel, o que o faz perceber que o anel é bastante poderoso. O imperador se aproxima dele, perguntando se ele está bem. Noah afirma e o imperador fica agradavelmente surpreso por ele ter conseguido domar a arma senciente chamada Luthier. Noah coloca o anel e ele brilha intensamente por alguns segundos, enquanto o imperador o elogia, dizendo que ele escolheu um item muito valioso sem qualquer hesitação. Noah responde que parece ser realmente poderoso, e o imperador diz que preparará um alvo para ele testá-lo. Noah responde que já tem uma ideia melhor e ele leva o imperador para o campo aberto e de repente se ataca com chamas. O imperador fica assustado ao ver isso, mas Noah diz: "Pai, calma", porque ele está cancelando as chamas com o poder de Leviatã. Ele usa isso para confirmar sua teoria de que Leviatã é ligeiramente mais forte que Lafé. Mas o Anel de Fogo também não é brincadeira. Ele queima o chão ao redor de Noah sem esforço, mas o calor e o dano não vão além disso, porque Noah está usando Leviatã ao mesmo tempo para controlá-lo. O imperador fica impressionado ao ver isso, e ele confia o anel a Noah, pedindo-lhe para usá-lo para o bem do império. Alguns dias depois, o imperador convoca Noah porque precisa de seu conselho sobre um assunto complicado relacionado à família real. O imperador diz a Noah que seu irmão mais novo, Graham, tem um filho que é um tirano e governa seu território com leis cruéis. Recentemente, ele matou alguém durante uma discussão enquanto estava bêbado, e isso é um crime grave. O imperador diz que seria punido seriamente se fosse uma pessoa normal. Mas como Graham pertence à família real, ele declarou que o crime de seu filho foi devido à sua má criação e assumiu a responsabilidade por isso. O imperador diz que Graham se ofereceu para pagar uma multa para proteger seu filho de ser punido, mas Noah não acha que ele possa fazer isso. Ele se lembra do caso de Ollie e diz que, assim como uma criança não pode ser responsabilizada pela dívida dos pais, um pai não é legalmente responsável pelos crimes de seu filho. O imperador responde que ele também disse a mesma coisa, mas seu irmão está insistente. Noah lê o relatório e descobre que Graham está pronto para pagar $30.000, o que é 250 vezes o que uma família normal que vive na capital ganha em um ano. O imperador pergunta a Noah o que eles podem fazer, e ele claramente se recusa a aceitar a multa de alguém que não cometeu o crime, mesmo que se ofereçam para pagá-la. De repente, o imperador pergunta se eles podem criar uma lei para cobrar multas voluntárias em troca de punições mais brandas. E Noah percebe o que seu pai está tentando fazer. O imperador abre o jogo e diz que o Tesouro Real não está em boas condições por causa das constantes campanhas de ajuda a desastres e da supressão de rebeldes. Noah entende a situação, mas discorda da ideia do imperador e diz que, se aprovarem tal lei, estariam dizendo ao povo que nada é crime, desde que se possa pagar as multas. Ele afirma que isso faria do sistema de justiça do império uma piada, e como apenas os ricos poderiam pagar as multas, a corrupção nos altos escalões do governo dispararia. Noah diz ao pai que eles precisam resolver a escassez de fundos por métodos melhores e mais morais, e o imperador percebe seu erro. Ele de repente carimba um documento e o entrega a Noah, anunciando que por sua sabedoria excepcional, ele é nomeado conselheiro do imperador. Noah continua olhando para o papel, enquanto o imperador lhe diz que é apenas uma posição honorária e que ele não obtém benefícios extras com isso. Isso lhe dá uma ideia para resolver seus problemas financeiros, e ele sugere ao imperador que, em vez de deixar as pessoas pagarem multas para evitar punições, eles podem fazê-las pagar uma taxa para ganhar honra. Ele dá o exemplo de que podem conceder o título de cavaleiro a pessoas que doarem $1.000 ao império, pois isso lhes daria honra sem lhes dar autoridade real sem talento. Noah diz que exigiria um trabalho de base complicado, mas todos adorariam ser honrados diretamente pelo imperador e pagariam um bom dinheiro por isso. O imperador pensa por um tempo e percebe que a ideia de Noah é brilhante, porque aqueles que têm todo o dinheiro do mundo anseiam por mais fama.
Ele ordena ao seu assistente que convoque Oscar, e Noah imediatamente se retira ao perceber que, se ficasse mais tempo na discussão, estaria invadindo o campo de seu irmão. Ao sair, ele encontra os servos reunidos em torno do buraco que ele criou usando o luthier. Um servo sênior chega e lhe diz que todos estão muito curiosos sobre o buraco, e um cara até caiu lá dentro tentando descobrir a profundidade. Noah entrega um saco de dinheiro para o tratamento do pobre coitado e então pergunta ao servo sobre o item que ele está carregando. Ele revela que são um par de besouros rinoceronte para o 16º príncipe, que tem apenas 3 anos e adora fazer besouros lutarem. Isso dá a Noah outra ideia, e enquanto ele está indo para casa, ele invoca as mini-formas de Leviatã e Luthier para lutarem entre si. Eles imediatamente começam a se enfrentar, e Noah percebe que eles têm todas as habilidades de seus usuários anteriores. Ele os observa atentamente para aprender mais com eles, e então descobre que Leviatã é claramente o mais forte, pois ele corta Luthier em 2. A nova criada assiste à luta com entusiasmo, e Noah decide realizar outra partida entre as duas armas sencientes. Ele descobre que Luthier é realmente competitivo e quer vencer a revanche, mas ainda assim perde. Para sua surpresa, a batalha simulada tem consequências reais, e ele sobe de nível depois que Leviatã derrota Luthier. Ele continua fazendo-os lutar sempre que tem tempo e descobre que Luthier está melhorando rapidamente. Ele eventualmente consegue vencer Leviatã, e por causa de seu crescimento, o atributo de chama de Noah também sobe de rank. Além disso, Zoe também se tornou mais habilidosa em magia para ajudar Noah, e agora ela pode lançar um feitiço para ver seus atributos. Ela fica surpresa ao ver que ele subiu de nível sem realmente lutar contra ninguém, e diz que ele pode subir de nível até o infinito apenas fazendo suas bonecas invocadas lutarem. Noah lhe diz que não vai acontecer assim, porque levou apenas uma luta para chegar ao nível 2, mas foram necessárias mais 10 para chegar ao nível 3. Ele diz que precisa de mais itens mágicos como este para aprender como eles funcionam, quando de repente Henry chega. Ele já viu tudo e elogia Noah por seu método inovador de fazer suas armas lutarem. Ele então lhe entrega uma caixa e diz que o Ninho dos Monstros está pronto para ser limpo. Noah se lembra que o Ninho dos Monstros é um campo de caça administrado pelos militares, onde todos os príncipes vão em sua primeira campanha. Henry lhe diz que assim que ele abrir a caixa mágica, saberá quantos soldados precisa levar consigo com base em sua força. Assim que Noah abre a caixa, ela se transforma em um pedaço de papel com o número 1 escrito nele. Noah pergunta se isso significa que ele terá que ir sozinho, e Henry fica chocado, porque nada parecido aconteceu na história do Império. Mais tarde naquela noite, Zoe diz a Noah que um mensageiro do Imperador chegou para entregar uma mensagem pessoal e acaba sendo o cavaleiro chamado Rias. Noah se ajoelha diante dele, já que qualquer um que entrega uma mensagem pessoal do Imperador carrega sua autoridade temporariamente. Rias diz a Noah que sua campanha para o Ninho dos Monstros foi adiada, e assim que a mensagem termina, ele se ajoelha diante dele para cumprimentá-lo. Noah sabe que Rias é um subordinado direto de Henry Bent, e ele é um servo de alto nível que é considerado parte da família. Ele pergunta por que a campanha foi adiada, e Rias responde que o Imperador ficou tão feliz ao saber da força de Noah que decidiu realizar sua primeira campanha em uma escala ainda maior. Noah decide usar o tempo que tem até lá para aprender mais sobre itens mágicos sencientes. Ele vai à sua loja de presentes favorita para perguntar se eles têm algum item mágico com vontade própria. O mercador responde que não tem nada assim, então Noah lhe entrega um bom maço de dinheiro para procurar itens que servissem. Ele sai da loja, mas Shirley fica curiosa para saber por que Noah pagou tanto ao mercador, mesmo sem ele ter nenhuma informação útil. Especialmente considerando que o Império precisa de decisões financeiras melhores. Noah responde que é o jeito da realeza, quando de repente ele ouve um homem intimidando um mercador por se recusar a vender um item que já estava reservado para outro cliente. O homem, cheio de si, manda os curiosos voltarem aos seus afazeres, pois não queriam arrumar encrenca com ele. Noah se aproxima e manda ele parar, e o homem muda imediatamente de atitude ao vê-lo. No entanto, ele ainda se mostra arrogante e confiante ao se apresentar como Dallin, um membro da casa do primeiro príncipe Gilbert. Ele diz que trabalha no Ministério da Casa Imperial e que já viu Noah por lá. Noah não se importa com quem ele é ou onde trabalha, e diz a Dallin que o que ele fez agora foi ilegal. Dallin zomba dele, dizendo que ele é o ministro da Justiça, mas ainda não sabe que pessoas que trabalham no Ministério da Casa Imperial não podem ser consideradas culpadas de nenhum crime, exceto traição contra o Império e o país. Ninguém sabe que Dallin está certo, e ele parece experiente o suficiente para sustentar sua confiança. Normalmente, Noah não teria conseguido fazer nada, mas ele também tem um truque na manga. Ele lembra a Dallin que, como membro da casa de seu irmão, ele deve se ajoelhar ao cumprimentá-lo, assim como Rias se ajoelhou diante dele na noite passada. Dallin entra em pânico ao perceber que Noah o pegou numa tecnicalidade. Ele tenta se ajoelhar, mas Noah imediatamente ordena a Shirley que o prenda, e ela o imobiliza no chão em um piscar de olhos. Dallin tenta ameaçá-lo, dizendo que não deveria se meter com a casa do primeiro príncipe, mas Noah fria e secamente manda ele calar a boca, porque ele insultou tanto a ele quanto ao príncipe Gilbert.
Ele declara publicamente que Dalan, um membro da casa do príncipe Gilbert, o insultou e será punido por isso. Ele pergunta se alguém tem um chicote e os mercadores estão muito dispostos a ajudá-lo. Dalan está amarrado ao poste, mas ainda continua ordenando que as pessoas o ajudem, ou sofrerão um destino horrível. Todos estão aterrorizados com ele, e enquanto isso, Shirley pergunta sobre a punição. Noah diz que a punição por usar a autoridade da família imperial para cometer atos de tirania é a morte. E Dalan percebe que está ferrado. Shirley entende o recado e chicoteia o pobre coitado até a morte, enquanto os mercadores a aplaudem porque estavam fartos de Dalan. Noah senta-se num banco próximo esperando que tudo acabe e logo Shirley vem até ele para relatar que Dalan está morto. Noah diz a ela para relatar tudo aos guardas e mencionar os crimes de que acusou Dalan. Depois disso, ele pede a ela para trazer um par de algemas que ele usa para a mansão do primeiro príncipe Gilbert. Os guardas ficam chocados ao ver um príncipe algemado, mas Noah diz que precisa se desculpar com seu irmão por suas ações. Nesse momento, o mordomo de Gilbert vem para escoltar Noah para dentro. Assim que ele encontra Gilbert e conta tudo o que aconteceu, o primeiro príncipe diz a Noah que ele não teve outra escolha no assunto. Noah responde que ele deveria ter consultado ele primeiro, mas Gilbert responde que está tranquilo com isso. Ele afirma que não se lembra de ninguém chamado Dalan o servindo, e seu mordomo responde que ele foi enviado ao Ministério da Casa Imperial há alguns anos. Gilbert diz que agora se lembra que demitiu Dalan por ser uma pessoa terrível, e ele não faz mais parte de sua casa. Ele ordena ao seu mordomo que liberte Noah das algemas, e então o agradece por salvar sua reputação ao cuidar de Dalan, que estava usando seu nome para ganho pessoal. Com isso, Noah volta para casa e Shirley pergunta qual foi o sentido de ir até Gilbert algemado, se ele estava tão despreocupado com o assunto. Noah responde que Gilbert pode parecer tranquilo, mas estava furioso por dentro. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de fazer uma cena porque sabe que o imperador favorece mais o 13º príncipe. Noah diz que Gilbert certamente o vê como inimigo por atrapalhar seu negócio ilegal de tráfico de escravos e eliminar Dalan. Mas ele tem que manter a fachada de bom irmão mais velho que aceitou rapidamente o pedido de desculpa sincero de seu irmão mais novo. Shirley fica impressionada com sua rapidez de raciocínio, mas Noah tem certeza de que Gilbert não ficará quieto por muito tempo. No dia seguinte, o mordomo de Noah, Dylan, o informa que um visitante do Ministério da Casa Imperial está ali para vê-lo. O visitante se apresenta como Orts e afirma que ficou tão impressionado com a forma como Noah lidou com Dalan que quer trabalhar para ele. Ele está pronto para fazer qualquer coisa que Noah disser por uma chance, e Noah decide aceitá-lo. No entanto, ele está bastante desconfiado, e assim que Orts sai, Noah ordena a Dylan que descubra tudo sobre ele. No dia seguinte, enquanto as criadas de Noah o estão arrumando, Dylan vem para relatar suas descobertas sobre o tal Orts, que estava morrendo de vontade de se tornar subalterno de Noah no outro dia. Dylan diz que Orts fez esforços inteligentes para esconder seu passado, mas a verdade é que ele e seus pais são antigos servos do primeiro príncipe. O mordomo diz como os nobres lidam com os assuntos de sua casa de forma muito estrita, e é por isso que a interação de seus servos próximos com o mundo exterior é limitada. Às vezes, os nobres podem recomendar que seus servos se casem entre si, e os filhos nascidos de tais casamentos são automaticamente introduzidos na casa do nobre. Dylan diz a Noah que é óbvio que Orts está aqui como espião do príncipe Gilbert, e ele afirma. Ele ordena ao mordomo que não revele essa informação a ninguém, porque, agora que sabem que Orts é um espião, podem usá-lo para seus próprios propósitos. Dylan concorda, e então elogia a observação e intuição de Noah por descobrir as verdadeiras intenções de Orts no primeiro encontro. A verdade é que não foi o instinto de Noah que o deixou desconfiado de Orts. Quando ele aceitou Orts como seu subalterno, seus atributos não aumentaram nem um pouco, e isso tornou óbvio que ele não era leal a ele. De repente, Dylan informa Noah de outro assunto, dizendo que o dono de sua loja de presentes favorita está aqui porque encontrou a coisa que Noah estava procurando. Noah fica feliz que os $10 que ele pagou ao mercador valeram a pena, e ele imediatamente o convoca. O mercador humildemente cumprimenta Noah, que diz a ele para acabar com as formalidades e trazer o item. O mercador sinaliza para seus homens trazerem uma grande pintura para a sala, e ele remove o pano sobre ela para revelar o retrato de uma linda garota. Noah se aproxima da pintura para inspecioná-la de perto, e o mercador diz a ele que a pintura se chama Huawa, e foi feita por um artista famoso. Ele diz que não é uma pintura comum, e pela forma como Leviatã reage a ela. Noah pode afirmar que ela é amaldiçoada. O mercador fica satisfeito com sua observação e ele ordena a seus homens que tragam uma segunda pintura que é quase idêntica à peça original. O mercador revela que esta é uma réplica que foi pintada na mesma época da Huawa original. Mas há uma grande diferença entre elas. Noah vê que a garota na pintura original parece um pouco mais velha do que a da réplica, e ele percebe que a garota dentro da pintura está crescendo e envelhecendo com o tempo. Ele está interessado em aprender mais sobre isso, então ele saca Leviatã e usa seu poder para cortar a pintura, deixando o mercador boquiaberto.
No entanto, em vez de ser danificada, a pintura começa a brilhar com um tom verde, e a garota presa dentro dela abre os olhos. Ela sai da pintura lentamente e o queixo do mercador cai de choque. A garota começa a levitar na frente da pintura e olha para Noah com um suave anseio. O mercador fica ali, perplexo, mas aparentemente Noah pode se comunicar com a garota por telepatia. Ela diz a ele que a pintura foi feita com o sangue dela. O pintor a matou e misturou o sangue dela na tinta para fazer esta peça de arte amaldiçoada, e por causa disso, sua alma ficou presa dentro dela. A garota diz que quer retribuir Noah por libertá-la, e ele imediatamente pede a ela para jurar lealdade a ele. A garota fantasma não tem objeção a isso, e ela jura permanecer para sempre leal a ele. Ela então começa a agir como um golfinho e mergulha para dentro e para fora da pintura. O mercador ainda está tentando processar como uma pintura amaldiçoada se transformou nisso, mas Noah percebe que ele cortou as correntes da garota com Leviatã, permitindo que ela saísse da pintura livremente. Ela está apenas tentando exibir sua liberdade recém-descoberta, mas Noah não está interessado nisso. Em vez disso, ele está mais feliz por ter ganhado um pequeno bônus de atributo em seu atributo Terra, e ele decide investir mais na garota fantasma para o futuro. A garota fantasma Ruá só pode se comunicar por telepatia e diz a Noah que pode ser útil a ele. Ele pede a ela para fazer uma demonstração e ela imediatamente assume a forma do mercador, deixando-o pasmo, enquanto ele continua agindo como um macaco vendo um espelho pela primeira vez. Rua diz a Noah que pode fazer mais. Ele toca a mão dela, e ela absorve a energia de Luthier para brilhar fracamente. Noah então pede ao mercador para tocar a mão de Wá, e enquanto ele pode tocá-la com a mão esquerda, sua mão direita passa direto pelo corpo dela. Noah fica satisfeito em ver que Ruá pode controlar seu corpo com tanta precisão. Ele agradece ao mercador por descobri-la e diz que comprará a pintura dele por qualquer preço que ele nomear, e o instrui a encontrar mais itens amaldiçoados como esse. Logo depois disso, o mercador Alan faz uma visita a Noah com uma pilha de caixas. Noah pergunta o que há com a visita repentina e Alan responde que sua garota Ada foi escolhida para se tornar uma das atendentes do imperador. E ele está aqui para agradecer a Noah por tornar isso possível. Noah recorda como ele recomendou Ada para se tornar uma serva no Palácio Imperial como parte de um acordo com Alan 6 anos atrás. Ele fica impressionado que a garota que ele escolheu subiu ao posto de atendente, e então comenta que Alan gastou muito nos presentes. Ele diz que tudo o que ele trouxe vale $30.000, e Alan fica chocado ao ouvir que ele adivinhou o valor corretamente. Enfim, ele diz que Ada acabou de se tornar uma atendente agora, e ele espera que um dia ela alcance o posto de concubina e depois esposa do imperador. Acima disso está o título de Imperatriz, que é a principal mulher do imperador, mas essa não é uma posição que toda esposa pode alcançar, nem mesmo a mãe de Noah foi promovida ao posto de esposa até que ele recebesse o título de Príncipe Sábio. Ele diz a Alan que ser selecionada como atendente é apenas o primeiro passo na jornada de Ada, porque daqui pra frente ela fará parte da suja política do palácio. Alan não entende o que ele quer dizer, então Noah diz a ele para imaginar o que aconteceria se outra criada ciumenta substituísse o perfume de Ada por algo que o imperador odeia. Alan fica pasmo ao ouvir isso, e Noah diz a ele que mulheres brutalmente competitivas são a espécie mais perigosa da Terra. Ele diz ao mercador para enviar dinheiro a Ada regularmente porque ela vai precisar se quiser prosperar na política do palácio. Alan imediatamente corre para fazer os arranjos para isso, e então Noah volta sua atenção para assuntos mais importantes. Ele pede a Zoe para entregar uma carta e $10.000 à sua mãe. Ela pergunta se Dylan não seria um mensageiro melhor para o palácio, mas Noah diz que sua mãe vive no palácio interior onde homens não são permitidos. Por causa dessa regra, ele só pode encontrar sua mãe uma vez por ano. Zoe sente pena dele, mas Noah não merece esse sentimento. Ele diz a ela para passar outra mensagem para sua mãe, dizendo a ela que ele está agindo como guardião de Ada. Zoe fica surpresa ao ouvir essa declaração e pergunta a Noah se ele planeja usar sua mãe para a política do palácio. Ele afirma, dizendo que lucro e perda são mais importantes do que seu vínculo com sua mãe. Porque é assim que a família imperial funciona. Ele afirma que se Ada se tornar uma das favoritas do imperador, ela pode ser uma forte aliada para sua mãe, e isso beneficiará a todos. Zoe fica impressionada com como a família imperial não consegue se livrar da política de suas vidas, mesmo que queiram. Ela se prepara para entregar a carta, mas Noah a impede e pergunta como a mãe dela está. Ela responde que sua mãe é eternamente grata a Noah por lhe dar uma casa e um emprego estável. Mas recentemente, ela experimentou algo estranho ao fechar o portão à noite. Ela viu um homem espreitando no jardim, e quando ela se aproximou para perguntar o que ele estava fazendo, ele fugiu. Zoe diz que sua mãe acredita que alguém está entrando e saindo sorrateiramente da mansão. E Noah acha essa informação interessante. Ele ordena a Zoe que diga à mãe para manter segredo, porque ele planeja descobrir o quão correta é a informação dela. Mais tarde naquela noite, enquanto a mãe de Zoe está fechando o portão, alguém se aproxima dela por trás e usa um dardo envenenado para matá-la antes que ela possa sequer reagir.
Ela cai morta no chão e o atacante se revela ser Ortiz, que diz à mulher que foi culpa dela por tê-lo descoberto. Ele foge com isso, mas por sorte, a mãe de Zoe ainda não está morta. Ela está assistindo a cena com Zoe e Noah, que usaram Hua como isca para pegar Ortiz em flagrante. Ele ordena a Hua que recue, e ela retorna brincalhonamente à sua verdadeira forma e então desaparece. Depois disso, Noah diz a Zoe e sua mãe para voltarem para sua aldeia sob a desculpa de enterrar seu corpo morto. Ele diz que não podem deixar Ortiz saber que a mulher que ele matou ainda está viva, e devem ficar escondidas até que ele seja resolvido. Zoe e sua mãe ficam emocionadas ao ouvir isso, mas então Zoe pergunta a Noah se está realmente tudo bem para ele deixar Ortiz se safar disso. Ele revela que já tem Hua de olho nele, então elas não precisam se preocupar com nada. Na manhã seguinte, em uma cabana tranquila perto de um lago, Ortiz acorda com ferimentos terríveis no peito e no estômago. Enquanto ele luta com a dor, Noah diz a ele para não se mover muito ou seus ferimentos vão reabrir. Ortiz não entende o que está acontecendo, então Noah diz a ele que foi esfaqueado na noite passada, mas ele pode não se lembrar por causa do choque. Noah diz a Ortiz que na noite passada ele relatou ao seu contato que matou uma mulher que o avistou. E em troca, o contato o esfaqueou e o jogou no rio porque ele falhou em seu trabalho como espião. Por sorte, Hua estava de olho nele naquele momento e Noah conseguiu salvá-lo. Ortiz está em descrença que Noah o desmascarou e até previu com precisão sua queda. Ele se arrepende de suas escolhas de vida agora e diz que se ele tivesse realmente trabalhado duro para Noah e não tentado espioná-lo, talvez sua vida seria diferente. Noah diz a ele que não é tarde demais para isso, e Ortiz não consegue acreditar que ele está disposto a aceitar um espião falho como seu servo novamente. Noah responde que em troca disso, Ortiz não pode traí-lo porque então ele enfrentará uma punição pior que a morte. No entanto, ele também promete a Ortiz que não o expulsará por falhar em seu trabalho. Ortiz começa a chorar e cai de joelhos, e ele humildemente aceita a oferta de Noah. Noah verifica seus atributos e descobre que seu atributo de vento ficou mais forte, o que prova que Ortiz é realmente leal a ele agora. Ele lhe dá sua primeira ordem, se recuperar totalmente, após o que assumirá uma nova identidade. Noah decide torná-lo governador de uma região remota em seu território até que as coisas se acalmem. Ortiz o agradece por tanto e decide provar sua lealdade dando a Noah informações cruciais. Ele diz a ele que recentemente o príncipe Gilbert deu um presente ao imperador que faz parte de seu plano sinistro. Noah fica apavorado ao saber a verdade, e ele imediatamente se dirige ao Palácio Imperial para uma reunião de emergência com seu pai. O imperador pergunta o que o fez entrar tanto em pânico, e Noah pede a ele para parar de beber o vinho que o príncipe Gilbert lhe fornece. O imperador fica curioso e pergunta o motivo, ao que Noah responde que o vinho é perfeitamente bom por si só. Mas se for consumido com um item alimentar específico, torna-se um veneno mortal. O imperador pede a ele para revelar todos os detalhes de uma vez, e Noah revela que a comida especial é a garra de dragão que o imperador e o príncipe herdeiro comem uma vez por ano em uma cerimônia para honrar seus ancestrais. Como o imperador e o príncipe herdeiro têm bebido o vinho por um ano, todos acreditam que é seguro. No entanto, uma vez que consumirem a garra de dragão na cerimônia, ambos morrerão e ninguém suspeitará de Gilbert de nada. O imperador pergunta a Noah se ele tem certeza disso, e ele afirma dizendo que fez um criminoso condenado à morte experimentar a combinação do vinho e da garra de dragão, e ele desmaiou antes mesmo que pudessem lhe dar os primeiros socorros. O imperador ainda acha essa notícia um pouco difícil de processar, mas ele confia plenamente em Noah e aceita sua sugestão. Ele ordena ao seu assistente que convoque Henry e lance uma investigação em grande escala na mansão de Gilbert. Ele elogia Noah por desvendar essa conspiração e o manda para casa, prometendo entregar sua recompensa mais tarde. Depois disso, os soldados liderados por Henry prendem os servos na casa de Gilbert, que testemunham que ele estava conduzindo experimentos mortais em escravos ilegais. Foi confirmado que ele planejava tomar o trono para si, depois de matar tanto o imperador quanto o príncipe herdeiro, mas seu plano foi frustrado graças a Noah. Logo depois disso, o imperador convoca Noah, que não consegue parar de pensar em como o incidente foi bastante estranho. Geralmente, o imperador tem a melhor rede de inteligência do Império, e ele já teria sabido desse esquema, mas ele reagiu como se não soubesse de nada. De repente, Noah percebe que o imperador estava apenas agindo como ignorante, quando na verdade ele sabia de tudo o tempo todo. Nesse momento, o imperador chega e confirma suas dúvidas, dizendo que não estava bebendo o vinho. Noah fica chocado e pergunta por que ele não agiu. O imperador responde que tem muitos filhos que acham que ele é imperador há tempo demais, e que é hora de mudar o governante. No entanto, Noah não parece pensar como eles, e é por isso que o imperador confia mais nele do que em outros príncipes. Ele declara que Noah agora servirá como vice-ministro de assuntos militares, além de ser o ministro da Justiça, e ele também será o governador-geral da Guarda Imperial.
Noah aceita a recompensa sem entender o que seu pai quer, mas a resposta fica clara rapidamente. O imperador diz que não vai cair sem lutar, mas é possível que um de seus filhos o mate e tome o trono. Se isso acontecer, ele quer que Noah assuma a guarda imperial e tome a capital, e então escolha o próximo imperador ele mesmo, o que é demais para ele processar. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e vejo vocês na próxima.